Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Descida Dimensional. Capítulo 2876. O olhar de Senhora Coração de Brasa perdeu toda a emoção. Suas vestes esvoaçaram pouco antes de ela desaparecer. Quando ela apareceu novamente, sua palma havia batido. Leonel viu isso e deixou sua lança de lado. Puxando um punho para trás, ele socou. Patrícia. Foi um ataque suave e sem adornos. Os nós dos dedos dele encontraram a palma da mão dela. Os olhos de Senhora Coração de Brasa se arregalaram antes que ela fosse repentinamente lançada para trás. Bang! O Palácio Coração de Brasa quase desmoronou quando Leonel deu um passo no ar. Traga toda a força que você tem, Leonel disse despreocupadamente. É porque você leva minha raça humana tão levianamente que você pensou que se daria ao luxo de nos ofender, mas não aos azuras dos sonhos. Hoje vou lhe mostrar que você deveria ter escolhido outra pessoa. A aura de Leonel surgiu enquanto ele observava a Senhora Coração de Brasa usar seu corpo para proteger seu marido ferido dos escombros. Um dispositivo em seu braço justo vibrou, e ele sugou enquanto ela lutava para ficar de pé, empurrando as pilhas de escombros para longe dela. Desta vez, seu olhar indiferente estava cheio de indícios de trepidação e frieza. Com o movimento, uma fita em volta da cintura dela se estendeu, envolvendo seus braços e se enrolando ao redor dela. De repente ele explodiu, e o olhar de Leonel finalmente se aguçou. Já era a hora. Sua lança se retorceu na palma da mão e ele avançou para enfrentá-la. Bang! 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 Senhora Coração de Brasa não se moveu de sua localização, mas forçou Leonel a subir aos céus, afastando-o cada vez mais da cidade. Leonel sabia que havia algo estranho acontecendo com Senhora Coração de Brasa. A última vez que ele a viu, ela nem estava no pico do estado de vida, mas agora ela estava de repente no estado de criação médio? Tal melhora não fazia sentido nem para ele, muito menos para ela. Quando ele viu isso, ele ficou imediatamente curioso. Estava claro que havia outro segredo da raça espiritual, e a força com que ela havia explodido agora mesmo provava isso. Mas Leonel não se comoveu nem um pouco. A cena de repente se tornou caótica. Era como se a fita vermelha de Senhora Coração de Brasa tivesse coberto o céu inteiro, aparecendo em todos os lugares ao mesmo tempo. Leonel foi oprimido e atacado de todos os lados. Mas foi então que ele colocou a segunda mão na lança mais uma vez. Sua aura mudou e ele perfurou diversas vezes em rápida sucessão. Bum! Centenas de ataques atingiram o planeta de uma só vez, atravessando o espaço e o tempo para quebrar suas próprias leis. Era como se uma garra vermelha tivesse sido despojada de seu poder e rasgada no ar. Leonel, que estava prestes a ser envolvido, apareceu em meio à chuva de tecido carmesim. Ele deu mais um passo à frente, e um vórtice de vento esférico girou ao seu redor. Domínio. A técnica foi combinada com o domínio absoluto de Leonel, e naquele momento, os fios de chamas que estavam prestes a tomar forma se despedaçaram em borboletas esvoaçantes. Leonel deu mais um passo à frente e atacou com sua lança. Finalidade. Os céus foram divididos em dois. As nuvens acima dele, apesar de não serem seu alvo, se abriram como o mar vermelho. O ar abaixo dele se dividiu, formando um vazio tão afiado quanto um raio laser. Antes mesmo que o golpe atingisse o alvo, o vazio temporário começou a desmoronar, e o ar ao redor se uniu com tanta ferocidade que ecoou como o estrondo de um trovão. As pupilas de Senhora Coração de Brasa se contraíram. Não parecia que ela estava encarando a lança, mas sim o mundo em si. Como era possível exibir esse tipo de força sem invocar a força da lança? Era provável que Leonel tivesse se distanciado da necessidade de usar a força. Ele havia retornado a um estado que apenas os ancestrais das forças de armas conheciam, onde a força era ditada pela habilidade e não pela força em si. Foi a habilidade que deu origem às forças de armas, não as forças de armas que deram origem à habilidade. E nesta pista, Leonel tinha habilidade de sobra. A fita de Senhora Coração de Brasa rapidamente formou uma broca giratória diante dela, enfrentando o ataque de frente. Mas suas pupilas se contraíram quando ela sentiu que Leonel já havia aparecido à sua direita, e à sua esquerda, e acima dela, e abaixo. Seus olhos se arregalaram, mas sua reação não foi lenta. Seu peito começou a brilhar, e uma erupção ardente de força Coração de Brasa surgiu. Sua manipulação de força começou a voar, cruzando rapidamente para o estado de criação. Seu poder pareceu aumentar 10 vezes mais, e em um único movimento, sua fita tremulou, formando um vórtice protetor ao redor dela que dançava com chamas bruxuleantes. Leonel não esperava que tal mudança acontecesse e sua lança foi repelida repetidas vezes, seus espelhos da força da luz quebrando enquanto ele era lançado para trás. Leonel sentiu seus órgãos internos tremerem e chacoalharem, seus ossos quase entrando em colapso. O calor lambeu sua pele e já o teria engolido inteiro se ele não fosse portador de 2 nós inatos da força estelar escarlate. Sua força do estado de criação intermediária definitivamente não é a força Coração de Brasa. Ela tem 2 forças do estado de criação? O olhar de Leonel se estreitou. Até agora ele nunca havia encontrado um inimigo com mais de uma força em seu estado mais alto. Até mesmo os gênios não eram diferentes. Isso também não é diferente. Eu entendo. A força Coração de Brasa dela está apenas no pico do estado de vida. Até isso é chocante porque definitivamente não era tão poderosa quando a conheci pela última vez. Mas Coração de Brasa Force é uma força de fogo que se alimenta de emoções. Ela está usando seu caminho da força dos sonhos para reforçar e aprimorar esse aspecto. Isso significa que quando ela invadiu o estado de criação com sua força dos sonhos, na realidade, ela ganhou 2 pelo preço de 1. Isso estava fora das expectativas de Leonel, e era uma forma de manipulação da força que ele nunca tinha visto executada antes. Só se podia dizer que Senhora Coração de Brasa era um verdadeiro gênio.
Se não fosse pela fraqueza da raça espiritual, ela já teria formado um Dharma há muito tempo. Leonel olhou para sua lança enquanto seu corpo se desintegrava em cinzas, devorado pelas chamas. Capítulo 2877. Esta foi a segunda vez na vida de Leonel que ele perdeu uma lança como esta. Cada uma veio de uma memória que ele sempre lembraria, e ambas as vezes foram devido à sua negligência. Esta lança de madeira não era uma lança poderosa. Não era nem mesmo do grau negro. Mas ela o seguiu por 10 anos e viu muitas coisas. Na verdade, era a lança que o seguiu por mais tempo de todas. Leonel não era uma pessoa sentimental. Ele simplesmente não gostava da sensação de perder algo que não queria perder. Ele não se moveu enquanto a lança queimava. Era como se ele não pudesse sentir Senhora Coração de Brasa acumulando poder. De repente ele respirou fundo e suspirou. O mundo ficou em silêncio enquanto ele tentava alcançá-lo. Força estelar escarlate e emulação de força espacial tomaram forma. Uma lança magnífica nasceu no mundo. Os ventos uivavam, e o sol parecia brilhar ainda mais forte do que o normal. Runas começaram a aparecer como borboletas e fadas dançantes. Quando Leonel a agarrou, um uivo de lança encheu os céus. Leonel girou sua lança apenas uma vez, e as chamas ao redor desapareceram como uma nuvem de fumaça. Senhora Coração de Brasa foi imediatamente exposta. Em meio às fitas e chamas, ela encontrou o olhar de Leonel, e um arrepio frio percorreu sua espinha. Leonel desapareceu e apareceu diante dela. Senhora Coração de Brasa sentiu a afiação da lança antes mesmo de ela pousar. Parecia que uma faca já estava pressionando sua garganta. Ela tentou mobilizar sua força Coração de Brasa, mas ela não obedeceu. Ela usou sua força dos sonhos, mas uma coroa apareceu acima da cabeça de Leonel e foi como se ela fosse forçada a abaixar a cabeça diante de um soberano. De repente, eles explodiram em uma onda de trocas. Cada um dos golpes de Leonel parecia mirar em um ponto vital, e a cada passo ao longo do caminho, Senhora Coração de Brasa sentia que um único erro acabaria com sua vida. Leonel empurrou sua lança 3 vezes, e as fitas de Senhora Coração de Brasa correram para encontrá-los. Mas em uma reviravolta do tempo, elas pareceram se fundir em uma, tornando-se uma varredura. As fitas de Senhora Coração de Brasa foram jogadas para o lado quando um quarto golpe apareceu diante de sua garganta. Ela recuou rapidamente, tentando compreender tudo com sua força dos sonhos, mas era como se Leonel pudesse ver através de tudo de uma vez. A lâmina da lança desapareceu no espaço e apareceu na parte de trás do pescoço dela. Senhora Coração de Brasa foi forçada a cambalear para frente, deitando seu corpo horizontalmente no ar e torcendo sua cintura. Suas fitas giravam junto com seu corpo, criando uma defesa total que ricocheteava contra o golpe de lança de Leonel. Leonel retraiu sua lança e sua figura tremeu apenas uma vez, seu poder se concentrando e sua força aumentando. Universo. A velocidade do giro de Senhora Coração de Brasa foi reduzida consideravelmente e o perigo que ela representava também foi enfraquecido. Leonel calmamente deu um passo para trás, saindo do caminho, e sua lança avançou novamente. Desta vez, pareceu que foram várias dezenas de vezes, com sua lâmina aparecendo em todos os lugares dentro e ao redor da mulher que girava, e cada uma delas mirava exatamente em um buraco. As fitas se fecharam. Faíscas voaram, e Senhora Coração de Brasa acelerou novamente, tentando enfiar sua furadeira humana direto no peito de Leonel. Com um passo, Leonel desapareceu e apareceu bem acima dela. No entanto, nos sentidos de Senhora Coração de Brasa, era como se ele ainda estivesse parado ali. O pequeno Tole ganhou vida nos braços de Leonel, e de repente, uma armadura apareceu sobre ele, que abalou o mundo. Leonel girou no ar horizontalmente junto com Senhora Coração de Brasa e atacou com sua lança. Bang! Senhora Coração de Brasa foi lançada voando para baixo, mas Leonel ainda não havia terminado. As artes da força natural floresceram como gavinhas ondulantes de prata e ouro por todo o corpo de Leonel. 9 círculos mágicos apareceram de repente no ar, todos de uma vez. O menor estava na frente de Leonel, e o maior estava diante de Senhora Coração de Brasa e sua figura descendo rapidamente. Leonel olhou calmamente para baixo enquanto ela caía como um meteoro. Então ele empurrou para fora apenas uma vez. A lâmina de sua lança atravessou o primeiro círculo mágico e foi então que aqueles que assistiam viram uma cena que nunca esqueceriam. Começou como um pequeno fio d'água, mas depois passou pela segunda arte da força e ficou maior, depois pela terceira e ficou ainda maior. De repente, o raio acelerou e passou por cada círculo mágico subsequente como um geyser jorrando. Senhora Coração de Brasa olhou para cima enquanto caía e seu coração ficou vazio. O raio de luz dourado cresceu tanto que poderia engolir uma cidade inteira. Não havia onde se esquivar, nem onde fugir. A única graça salvadora era que a batalha havia se movido longe o suficiente para que eles não estivessem mais acima da cidade. Seu corpo foi engolido inteiro. Bum! Leonel ficou parado no céu, respirando fundo. Ele a havia suprimido completamente, mas isso foi porque ele confiou em seu índice de habilidade, e ele aconteceu de combatê-la perfeitamente. As chamas dela eram quase inúteis contra ele e sua força mais forte, força dos sonhos, também era inútil para ele. Tudo estava sob seu controle do começo ao fim, mas isso desmentia o esforço que havia sido feito. Se ele fosse honesto, ele realmente não esperava que os espirituais tivessem uma existência tão poderosa. Bem, pelo menos não uma que fosse fora de seus ancestrais conhecidos. O feixe de luz se dissipou lentamente e Senhora Coração de Brasa ficou caída em uma cratera, espancada e machucada, sem forças nem para levantar uma mão. Leonel podia sentir várias auras avançando em sua direção à distância, mas apenas acenou com a mão. A garganta de Senhora Coração de Brasa praticamente se teletransportou para sua mão. Parado ali nos céus com a lança em uma mão e a existência da nona dimensão no estado de criação na outra, ele parecia elevado e intocável. Leonel levantou a cabeça e riu para os céus. Ele estava se reprimindo há muito tempo. Isso foi incrível.
Capítulo 2878. Leonel estava alto nos céus, rindo tão alto que sua voz ecoou pela bolha Maet. Ele podia sentir as auras chegando, mas não parecia se importar nem um pouco. Era como se ele não tivesse limites. Mas então ele de repente limpou a garganta. Esposa! Os que assistiam das laterais não conseguiam deixar de ficar sem palavras. O que aconteceu com seu porte imponente? O que aconteceu com a arrogância que subia aos céus? O que aconteceu com a vontade de atravessar todas as coisas? Aina apareceu de repente ao lado de Leonel, mal contendo uma risada. Leonel passou um braço em volta dos ombros dela e se apoiou nela. Sua armadura divina desapareceu, e ele tocou as costas da mão na testa. Não acho que vou conseguir, Leonel disse exageradamente. Deixe-me colocar um bebê no seu primeiro para que você sempre se lembre de mim. A risada de Aina não pôde ser contida naquele momento. Lá embaixo, havia algumas pobres almas que tentaram cercá-la para ameaçar Leonel. Metade delas estava morta, pois Aina claramente não era nem de longe tão misericordiosa quanto Leonel. Na verdade, eles poderiam ter sido considerados como tendo tido sorte. Se Leonel tivesse tido a largura de banda para prestar atenção, apenas pela intenção deles, ele teria feito algo muito pior do que simplesmente matá-los. Era preciso lembrar que tudo isso começou somente porque os espirituais ousaram caluniar Leonel. O que ele teria feito se tivesse visto isso? Embora estivesse cansado, ele não estava cansado a ponto de ficar desamparado. Nem de longe. Se fosse preciso, e não apenas ferir gravemente o Lorde e a Senhora Coração de Brasa, ele poderia matá-los diretamente. Bang! O ar explodiu quando vários anciãos apareceram nos céus. O olhar de Leonel se estreitou quando os viu. De fato, os espirituais tinham um grande segredo. Embora houvesse apenas 3 deles, cada um deles tinha compreensão do estado de criação superior. Isso definitivamente não era normal. Na verdade, era quase certo que somente os espirituais poderiam se gabar de tal coisa. E Leonel tinha quase certeza de que isso ainda era apenas a ponta do iceberg. Certamente havia existências ainda mais fortes escondidas em suas profundezas. Interessante. Realmente interessante. Criança, você é muito indisciplinada. Um velho com uma longa e rala barba cinza avermelhada rugiu em fúria. Seus olhos pareciam conter galáxias explodindo. Leonel olhou-o nos olhos e riu. Então faça alguma coisa, velho. Aquilo pareceu ser a gota d'água. O velho rugiu e estava prestes a atacar, mas foi parado por um homem que parecia idêntico a ele. Se você já extravasou sua fúria, pode ir agora, disse o segundo homem suavemente. Oh, Leonel sorriu. Você não está preocupado com a minha vinda ano que vem? As sobrancelhas do segundo velho franziram. Se você vier ano que vem, não mostraremos tanta misericórdia. Leonel caiu em silêncio, e de repente se levantou ereto. Naquele momento sua fadiga pareceu ter desaparecido completamente. Seu olhar brilhou com uma luz azul e a força vital estelar do estado quase criação o encheu com tanta vitalidade que parecia que ele não estava apenas se curando, mas sim doando, acrescentando anos à sua vida. Todos os 3 anciãos sentiram seus corações tremerem quando ouviram isso. Leonel agarrou o ar, e fios de força da lança começaram a se formar. Eram apenas pequenos arcos de luz, parecendo vagalumes flutuando durante o dia, e ainda assim a bolha Maet inteira começou a tremer. Uma grande pulseira dourada começou a tomar forma ao redor dos pulsos de Leonel, enquanto seu cabelo balançava violentamente no ar. O medo começou a tomar conta dos corações dos anciãos espirituais. Misericórdia? Perguntou Leonel. De repente, ele cerrou o punho, e o espaço se despedaçou. Uma série selvagem de pedaços fragmentados de vazio tomou forma ao redor de Leonel. Parecia que quanto mais perto a força da lança chegava de se formar, mais destruição havia nos arredores. Parecia que se Leonel fosse tão longe a ponto de formá-la completamente, toda a bolha Maet se despedaçaria. Naquele momento, Senhora Coração de Brasa, que ainda estava se debatendo no chão, sentiu um medo apertar seu coração. Suas expressões mudaram quando ela percebeu que não vinha dela, mas do espírito do mundo de seu mundo. Esse medo e trepidação tomaram conta dos corações. Parecia que Leonel poderia realmente destruir a bolha deles quando quisesse. Uma bolha era a fundação de uma raça. Seu espírito mundial era perfeitamente curado para sua raça e seu caminho. Provavelmente havia muito poucas bolhas que eram dignas de ajudar alguém a progredir ao longo do caminho Coração de Brasa. Mesmo que Leonel não matasse mais ninguém, destruir a bolha dele sozinho seria um golpe muito grande. Além disso, como destruir uma bolha não viria com consequências drásticas. Mais de 99% da população deles não sobreviveria a uma coisa dessas. Quanto mais perto a força da lança chegava de condensar, mais devastadora a sensação de desespero e destruição se tornava. Os anciões sentiam que não conseguiam nem chegar perto sem serem despedaçados. Como eles poderiam lutar contra esse tipo de força? Isso era um Dharma lendário? Não era essa a única explicação para o que eles estavam vendo aqui? Espere, espere. O segundo ancião gritou em pânico. Nossa bolha Maet vai se desculpar formalmente com a raça humana e a família Morales por nossa loucura. A sensação desapareceu de repente e os fios da força da lança brilharam à distância, destruindo montanhas e arrasando terras por centenas de quilômetros. O espírito do mundo de seu mundo gemeu e gritou de dor, uma realidade que os chocou profundamente. Uma quantidade normal de destruição nunca poderia fazer o espírito do mundo reagir assim. Seus corações tremeram de terror enquanto olhavam para Leonel. Como um jovem poderia ser um monstro? Bom, Leonel puxou a mão para trás, escondendo o tremor e a dor. Por que você não disse logo desde o começo? Capítulo 2879. O ancião com a barba rala quase atacou quando ouviu Leonel dizer isso, mas ele mal conseguiu se conter. Se ele realmente foi tão longe depois do que viu, ele estaria praticamente consignando toda a bolha Maet à morte. Como eles poderiam saber que era apenas um blefe? Ainda é tão difícil. Leonel balançou a cabeça internamente.
Parecia que ele realmente teria que encontrar um segundo mundo incompleto, talvez até um terceiro antes que pudesse usar suas forças de arma sem sentir que o mundo estava entrando em colapso. A verdade é que os efeitos posteriores desse mundo desmoronando eram apenas um produto de controle ruim. Claro, apenas ter controle ruim não levaria a isso, ou então todas as forças seriam muito perigosas. Em vez disso, ficou claro que isso só foi possível devido ao quão forte a força da lança era desde o início. Sinceramente, isso era um pouco irritante para Leonel. Como ele poderia compreender algo que não podia controlar? No passado, isso fazia sentido porque seu nó inato não era algo que ele havia compreendido pessoalmente e diferentemente dos outros. O dele havia sido tirado no nascimento, então ele não conseguiu se acostumar com ele. Mas dessa vez, o problema era que seu corpo estava fraco demais para suportar. Isso não foi inteiramente culpa da força. Mesmo tantos anos depois, sua força de lança ainda estava muito insatisfeita que Leonel a tivesse forçado a abrir espaço para sua força de arco ao mesmo tempo. Foi o choque entre esses dois que levou a esse problema, e no final das contas, ele atirou no próprio pé como aconteceu. Não havia muito que Leonel pudesse fazer até que tivesse corpo para suportar tudo. Claro, ele ainda poderia convocá-lo à força se realmente desse tudo de si. Mas a questão era por quanto tempo ele conseguiria sustentá-lo e que tipo de reação seu corpo enfrentaria sem ele. Mas agora que todas as suas forças estavam no estado de quase criação, e sua força do sonho estava no próprio estado de criação, era apenas uma questão de tempo. Assim como seu pai havia dito, ele só precisava de uma quantidade obscena de energia para progredir em seu caminho dimensional. Agora que chegamos a um acordo, vamos. Os anciãos olharam para Leonel confusos. Não olhe para mim desse jeito, Leonel disse com um sorriso. Podemos começar nossa cooperação agora. Vamos lá. Leonel passou pelos anciãos. Quando eles perceberam para onde ele estava indo, não conseguiram deixar de ficar lívidos. No entanto, no final, eles se forçaram a se acalmar. Logo, eles entraram em um mundo oculto dançando em chamas. Vários outros anciões da raça espiritual estavam localizados neste lugar, e como esperado, tantos deles tinham forças do estado de criação que Leonel não conseguiu deixar de balançar a cabeça. Algo nisso certamente era suspeito. No entanto, Leonel acreditava ter juntado as peças depois de observar por tempo suficiente. Ele já havia percebido que a vantagem dos humanos parecia ser que eles não eram tão restritos quanto outras raças na compreensão das forças. Raças de nível mais alto pareciam trocar a capacidade de compreensão pela capacidade bruta. Era por isso que tantos conseguiam lutar contra Leonel, apesar dele ter uma manipulação da força muito maior, porque a manipulação da força sozinha não era o suficiente. Mas por que os espirituais que descendem dos humanos não pareciam ter a mesma vantagem? Depois de pensar um pouco, a resposta veio a ele. Eles sofreram mutações e separaram suas almas de seus corpos. Se Leonel estivesse certo, a única maneira de eles acessarem o talento original dos humanos seria alcançando a perfeição no estado de vida, ou em outras palavras, compreender uma força até o auge da segunda dimensão, precisamente o local onde a alma residia. Quando atingissem esse nível, as comportas se abririam e sua compreensão bloqueada aumentaria a passos largos. Foi por isso que Senhora Coração de Brasa conseguiu atingir o estado de criação médio em apenas um ano. Assim como Senhora Coração de Brasa havia dito, o momento em que ela conseguisse atingir o estado de quase criação seria o momento em que ela realmente floresceria. Ela tinha confiança em se tornar uma deusa em 10 anos. Leonel não estava lá quando ela disse tal coisa, obviamente porque ela só pensou nisso consigo mesma. Mas depois de alguns momentos, ele deduziu tudo sozinho. Dito tudo isso, também ficou claro que nem todos os espirituais seriam capazes de voar para a divindade no momento em que tocassem a fronteira do estado da criação. Ainda havia claramente estrias no talento e eles não eram todos tão perfeitos. No entanto, aqueles que conseguiam atingir esse nível em uma idade relativamente jovem e ainda tinham potencial sobrando, como Senhora Coração de Brasa, tinham praticamente a garantia de formar um Dharma. Esse era o segredo da raça espiritual, e era algo que fazia os olhos de Leonel brilharem, porque nem ele esperava tal coisa. Até agora, o que estava claro era que o mais forte dos espirituais só tinha forças de estado de criação superior. Senhora Coração de Brasa deveria ser o primeiro deus que eles poderiam produzir em um tempo. Seu marido provavelmente seria o segundo, desde que vivesse de acordo com seu potencial, mas ele ainda estava a séculos de distância. O problema era que o que dividia o escalão superior dos espirituais não era apenas a manipulação da força, mas sim a quantidade. Esses 3 anciões que seguiram Leonel tinham apenas uma força de estado de criação superior. Entretanto, bem no fundo de seu território, Leonel já havia percebido 2 monstros adormecidos. Ambos tinham 2 forças de estado de criação superior, Força dos Sonhos e Coração de Brasa Force. Não apenas isso, mas se a técnica que Senhora Coração de Brasa usou para reforçar sua força Coração de Brasa fosse usada por eles, era provável que eles pudessem exibir um poder superior a esse nível e comparável ao estado de criação de pico. De fato, os espirituais estavam escondendo alguns verdadeiros monstros. Capítulo 2880. Todas essas auras foram alertadas no momento em que 2 humanos entraram em sua terra sagrada. Leonel ficou ali com a esposa ao seu lado, olhando para frente com calma. O mundo era realmente lindo. Parecia reminiscente dos mundos rosa, azul e violeta dos planos do sonho, mas também não era exatamente assim. Os espirituais da bolha Maete pareciam preferir dourado e vermelho, pintando seu mundo com essa cor e formando uma visão requintada. Senhora Coração de Brasa avançou fracamente, bloqueando de repente o caminho de Leonel. Leonel a notara há muito tempo, mas não fez nada para impedi-la. Se isso os ajudasse a se sentirem melhor, estava tudo bem para ele. Ele não precisava entrar para fazer o que precisava fazer, só precisava de um lugar onde estranhos não os ouvissem. Ele olhou Senhora Coração de Brasa nos olhos e disse algo que fez o mundo congelar. Descobri algo bem interessante no último ano. Quem imaginaria que os espirituais descendem de nós, humanos?
O peito de Senhora Coração de Brasa tremeu tão violentamente que ela tossiu um bocado de sangue. Como outra pessoa descobriu seu maior segredo? Como ela continuou sendo exposta dessa forma? Quando ela pensou em como Leonel sabia disso desde o começo e ainda assim decidiu ameaçá-los com sua força, todos sentiram uma grande amargura em seus corações. Ele claramente havia feito tudo isso com esse propósito. Ele poderia ter chegado tão longe apenas com esse segredo, mas agora que ele havia mostrado sua força, eles ainda ousariam ter tais intenções com ele? Nem mesmo Flaura ousou aparecer aqui tão abertamente, preferindo reprimi-los de longe. Mas Leonel estava bem ali, proclamando corajosamente a fraqueza deles na cara deles. Como isso poderia ser tão fácil de aceitar? Veja, normalmente eu não me importaria com isso. Todo mundo tem seus segredos. Mas jogar sua própria raça debaixo do ônibus é um pouco nojento, você não acha? Não tínhamos outra escolha, disse Senhora Coração de Brasa friamente, com sangue escorrendo de seus lábios. Isso é ótimo. Honestamente não me importo se você jogar a raça humana debaixo do ônibus. Todo mundo já nos odeia, e eu já os marquei em uma lista. Você só não deveria ter metido minha esposa nisso. Mas vamos deixar isso de lado, já que decidimos enterrar esse machado. Aina? Leonel chamou sua esposa e estendeu a mão. Aina entregou um orbe para ele. Este orbe estava com ela desde a reunião dos reinos, porque era precisamente a recompensa que ela recebeu da estela da reunião dos reinos. O método de cultivo perfeito para a raça humana. Você sabe o que é isso? Os anciãos e Senhora Coração de Brasa olharam para o orbe. Eles sentiram seus corações tremerem, pois tinham um palpite, mas não ousaram confirmá-lo. Esta é a única recompensa que a estela da reunião dos reinos distribuiu nas últimas gerações. Alguém adivinha o que é? O lábio de Leonel se curvou. É chamado de ciclo humano. É divertidamente separado no estágio das 4 pernas, no estágio das 2 pernas e finalmente no estágio das 3 pernas. A estela da reunião dos reinos a descreve como método dimensional perfeito para a raça humana. Os anciãos tremeram ferozmente, adivinhando as próximas palavras de Leonel antes mesmo que ele as dissesse. Pessoalmente criado pelas bestas divinas da criação. O silêncio reinou. Este método é a chance da raça humana superar seus limites sem depender do sangue dos enviados ou das bestas divinas. No entanto, vendo o estado de todos vocês agora, percebi que seus segredos também guardam a chave para desfazer a maior fraqueza da raça espiritual. Vocês todos trocaram a afinidade e a habilidade de reforjar seus corpos pela maior força dos humanos. O resultado é que sua compreensão se move lentamente e muitos de vocês mal alcançam o estado de impulso, se é que chegam a alcançá-lo. Se você fizer uma relação entre suas afinidades e os benefícios que você obtém delas, a diferença é bem grande, não é? Bang, bang. 2 figuras apareceram de repente e pousaram diante de Leonel e Aina com velocidades tão rápidas que a maioria nem conseguiria ver como elas chegaram. Uma era uma mulher velha e o outro era um homem igualmente velho. Ambos pareciam já ter um pé na cova, e ainda assim o tremor da terra sob aqueles mesmos pés pintava um quadro completamente diferente. Leonel não pareceu se importar com a chegada deles, girando o orbe em seu dedo como se não tivesse valor. Ele já havia dado esse método dimensional há muito tempo para seus irmãos e amigos. Ele também começou a espalhá-lo sutilmente para alguns indivíduos confiáveis. Mas foi só quando chegou aqui que ele percebeu que tinha muito mais influência do que imaginava. Se ele permitisse que os espirituais estudassem essa técnica, eles seriam capazes até mesmo de consertar suas fraquezas. Uma vez que o fizessem, eles não seriam mais fracos do que uma raça semideus, mesmo antes de terminarem sua evolução. E uma vez que completassem essa evolução, eles se tornariam instantaneamente uma das mais fortes raças semideus. Isso era realmente apenas para o futuro. Mas e o que poderia fazer agora? Se esses velhos tivessem essa técnica, será que eles encontrariam uma maneira de superar seus gargalos? Eles já estavam todos na 9ª dimensão. Havia apenas 2 maneiras de aumentar a expectativa de vida deles. A primeira era avançar de nível, mas eles já tinham atingido esses limites há muito tempo. O segundo foi um avanço na manipulação da força. Tal coisa permitiria que eles roubassem mais do universo e estendessem suas vidas também. O que Leonel estava segurando agora não era o mesmo que uma passagem para a prisão perpétua para metade deles aqui. Leonel estalou os dedos e pegou o orbe no ar. Agora só há uma pergunta a ser feita. Leonel sorriu. Vocês vão continuar sendo covardes? Ou vão criar coragem? Capítulo 2881. O sorriso de Leonel quase parecia o sorriso de um demônio em seus olhos. Parecia que eles estavam olhando para a boca do abismo, sua presença fazendo seus corações palpitarem involuntariamente. Olhando em seus olhos, senti que desde o início ele tinha suas esperanças e sonhos nas palmas de suas mãos. Não fazia sentido para ele estar tão calmo e sem pressa, para ele entrar descuidadamente no local em que eles eram os mais fortes só para torcer o nariz deles. E ainda assim, sentindo sua confiança, eles perceberam sem tomar nenhuma atitude que havia pouco que pudessem fazer para mudar as coisas, mesmo que quisessem. Eles perceberam que o garoto já havia percebido a fraqueza deles e que a situação estava totalmente sob controle deles. O que você quer? Dessa vez, não foi Senhora Coração de Brasa quem falou. Foi a velha senhora dos 2 ancestrais. Havia muitas coisas sobre isso que eles não entendiam, especialmente porque eles não eram a única bolha da raça espiritual. Mesmo que eles não tenham ido para a bolha da Pedra da Lua por causa do príncipe morto, não seria mais fácil ajudar uma das bolhas espirituais mais fracas a se levantar? As famílias Coração de Brasa e Pedra da Lua eram as 2 mais fortes da raça espiritual.
elas eram igualmente as mais difíceis de controlar como resultado. Se Leonel tivesse ido a uma bolha espiritual com apenas 1 ou 2 especialistas em estado de criação com tal técnica em mãos, ele não poderia ajudá-los a se levantar rapidamente e segurar todas as cartas em suas mãos ao mesmo tempo? Quando alguém percebesse o que estava acontecendo, a situação já seria tarde demais para mudar. Claro, eles não tinham ideia de que Leonel foi quem matou o príncipe da Pedra da Lua, até hoje. Eles nem sabiam que Leonel foi quem ajudou a raça dos anões a personificar a princesinha Coração de Brasa. No máximo, eles tinham alguns palpites que não conseguiam confirmar. Mesmo assim, o resto ainda era um problema. Leonel estava realmente tão confiante em mantê-los na linha? Quando eles se lembraram do poder que ele estava prestes a exibir antes, eles não conseguiram evitar estremecer. Isso era realmente tão absurdo? O que eu quero? Vocês podem se chamar de espirituais, mas são humanos. Não é natural que todos os humanos estejam sob uma única bandeira? Liderado por você? E quem mais? Leonel sorriu. Olhando para Leonel, eles não conseguiram encontrar neles o que refutar. De fato, quem mais? Uma criança de menos de 30 anos já era capaz de ter uma força de estado de criação. Isso era praticamente inédito. Não só isso, mas ele derrotou os melhores deles sem demonstrar sua força máxima. No entanto, ele era arrogante, impulsivo e estava fadado a colocá-los em problemas dos quais eles talvez nunca conseguissem se livrar. A velha senhora balançou a cabeça lentamente. Se o custo da técnica for voar sob sua bandeira, os espirituais terão que recusar. Você nos levará à ruína. Ela falou francamente, como só uma pessoa desinteressada no resto de sua vida poderia. Ela tinha vivido muito tempo e visto muitas coisas. Além disso, não era como se isso fosse tudo que a raça espiritual tinha. Eles também não tinham vários deuses? Claro, esses deuses não eram capazes de interferir em seus assuntos e poderiam objetivamente ser considerados um poder externo agora. Mas e daí? Uma bolha que produziu muitos deuses deveria se submeter a uma criança? E mesmo que fizessem isso, com o talento de Leonel, por quanto tempo ele conseguiria ficar aqui? Mesmo que por algum milagre ele mudasse seus caminhos, não fosse mais tão impulsivo e os levasse a vitória após vitória, e daí? Quando ele fosse embora, eles não estariam de volta à estaca zero. E a essa altura, quantas pessoas ele teria ofendido? Mesmo que alguém dissesse que a técnica seria capaz de preencher essa lacuna. E quanto à agitação? Não havia raças em toda a existência que realmente voassem sob uma única barreira. Sempre haveria pessimistas e opositores. Como a bolha Maete reagiria ao saber de repente que Leonel era seu líder? Esse garoto impulsivo teria alguma propriedade quando se tratasse disso? Ou ele simplesmente começaria a matar qualquer um que ignorasse suas palavras e autoridade? E mesmo que Leonel realmente mudasse mais uma vez, como a cooperação funcionária? Uma vez que eles colocassem as mãos na técnica, se Leonel pudesse apenas liderá-los das sombras, que razão ele teria para confiar neles? Eles certamente não confiariam em outra pessoa dessa forma, e sabiam que Leonel era inteligente o suficiente para não fazer isso. Não importa como você girasse e virasse esse assunto, não fazia sentido de nenhum ângulo. Era como se Leonel estivesse apenas brincando de novo. Além disso, eles tinham suas próprias razões para esconder sua identidade como humanos, razões que iam além de apenas querer evitar a ira do mundo. Como poderia ser que ninguém soubesse que os espirituais tinham tal passado? O que foi preciso para obscurecer tal coisa? E no caso daqueles que sabiam, como foi que os mantiveram em silêncio? Essa questão não era tão simples quanto parecia à primeira vista, e só os fez pensar que Leonel era ainda mais ignorante e ingênuo por sugerir tal coisa. No final das contas, ele era muito jovem e muito impulsivo, assim como o velho ancestral havia dito. Contudo, Leonel apenas lançou-lhe um olhar. Impulsivo? Leonel estendeu a mão e todos congelaram, pensando que algo ruim estava prestes a acontecer. Eles já estavam acostumados com Leonel atacando, mas o que aconteceu fez com que eles arregalassem os olhos. Uma placa, irradiando diamantes rosa, violeta e azul celeste apareceu, exalando uma aura antiga que tocava seus corações. Leonel não precisou dizer mais nada. O surgimento do tablet da vida falou muito. Capítulo 2882. Atingiu a todos como um raio. A única razão pela qual o tablet da vida estaria aqui era-se você. Leonel virou outra palma e uma tábua de prata apareceu. Os espirituais ao redor sentiram seus mundos desmoronando. Impulsivo? Leonel era o personagem mais assustador que eles já tinham visto na vida. Eles só perceberam agora que Leonel tinha que ter perdido para a Senhora Coração de Brasa de propósito. Como ele poderia ter perdido se a batalha estava tão próxima, mesmo sem ele usar o tablet da vida? Só agora perceberam que Flaura tinha sido devastada sozinha pelo esquema de Leonel, que sua vida inteira foi despedaçada porque ela ousou ofendê-lo. A única razão pela qual não estavam no lado perdedor era porque ele os tornou um peão conveniente do jogo deles. Só agora eles perceberam que uma guerra entre semideuses e deuses havia sido desencadeada por esse jovem diante deles. O mundo ainda não sabe. Leonel começou com um sorriso enquanto guardava seus tablets, mas eu sou a última pessoa de quem você gostaria de ser inimigo. Mesmo quando sou impulsivo, eu ganho. A notícia do pedido de desculpas do Bolhas Maete se espalhou como fogo, e logo os detalhes também começaram a ser compreendidos. Ninguém sabia a força exata de Senhora Coração de Brasa, mas o fato de que na sexta dimensão Leonel conseguiu derrotar tanto ela quanto seu marido dizia muito sobre sua força atual. Ele parecia ter desaparecido por mais de um ano, mas quando voltou, o fez com uma vingança rápida que varreu as bolhas mortais mais uma vez. Entretanto, a guerra ainda governava o mundo dos semideuses. E foi nesse momento que uma existência que havia sido adiada por muito tempo apareceu. Shanghai. A jovem raça do vazio saiu para o mundo. Seu corpo tremia desconfortavelmente, uma carranca estragando suas feições, ou assim parecia.
Na realidade, quando um membro da raça do vazio franzia a testa, as galáxias que formavam seus corpos piscavam para dentro e para fora da existência como se seu leve descontentamento pudesse destruir mundos. A batalha continuou, mas ela estava completamente desinteressada. Ela desceu para o meio de uma escaramuça e estendeu a mão. Uma coruja foi arrancada do ar, sua garganta se curvando em sua mão. O que mais chocou os coruja foi que seu corpo ainda estava no lugar. Um buraco negro em forma de vórtice apareceu ao redor de sua garganta, engolindo-o inteiro. Bem acima, Shanghai ainda estava pairando, parecendo agarrar o ar. E ainda assim, estava claro para todos que ela havia agarrado a garganta do coruja. O medo atingiu todas as suas almas ao mesmo tempo. Que tipo de habilidade era essa? Era como um teletransporte forçado, e ainda assim em um nível completamente diferente. O coruja nem teve a chance de resistir antes de sentir suas vias aéreas sendo comprimidas. Ele era de longe o mais forte neste campo de batalha, um homem com mais méritos militares do que a metade deles juntos. Ele era um verdadeiro guerreiro da nona dimensão, e embora ele não tivesse nem mesmo uma força do estado quase criação, ele ainda estava no auge do estado de vida. Mas isso não pareceu importar nem um pouco. Contra os jovens da raça divina da sexta dimensão, ele não teve chance. Leonel Morales. Onde ele está? Shanghai perguntou indiferente. As pupilas do coruja se contraíram. Essa pergunta não fazia sentido para eles. Estavam tão perdidos na batalha que não pensavam nesse nome há anos. Como eles poderiam ter pensamentos sobre o garoto que havia sido humilhado? Eles não tinham largura de banda para considerá-lo. Eu fiz uma pergunta, disse Shanghai friamente. Não sei. Rachadura. Seu pescoço estalou e o silêncio caiu. Nenhum de vocês sabe? Um arrepio percorreu seus corações. Então morra. Shanghai abriu as mãos e sua aura surgiu. Num piscar de olhos, milhares de buracos negros em miniatura apareceram no campo de batalha. Eles tentaram se esquivar, mas era como se tivesse travado em todos eles. Os buracos negros giraram apenas ligeiramente enquanto congelavam. Quando eles desapareceram, suas cabeças desapareceram junto com eles. Seus corpos ficaram flácidos e eles caíram no chão em uma pilha incontrolável. Ao mesmo tempo, os combatentes da raça do vazio se ajoelharam em algum momento desconhecido, sem ousar levantar a cabeça. Eles também não tinham a resposta, pois nem sabiam quem era Leonel Morales. Eles não ousavam acreditar que o parentesco impediria Shanghai de matá-los. Shanghai bufou de descontentamento, mas não matou mais. Ela havia sido tão atrasada por causa do aparecimento repentino do campo de batalha do ídolo. Houve um grande debate sobre se eles deveriam participar dessa guerra agora. Era preciso lembrar que o campo de batalha do ídolo era a oportunidade dos humanoides. Bestas não tinham parte nisso. Sua aparição também significou a ascensão dos humanoides. Sabendo disso, parecia bobagem continuar lutando com perdedores que não tinham chance. Estava claro que as bestas do Deus Caído também não esperavam tal mudança, ou então nunca teriam começado a batalha agora. Mas no final, eles escolheram continuar por dois motivos importantes. O primeiro era o prestígio deles. Como as raças dos deuses poderiam ser tão casualmente ofendidas? A segunda foi em reconhecimento ao tipo de estado desesperador em que isso colocaria as bestas dos deuses caídos. Se antes eles estavam dispostos a prolongar essa batalha, muito em breve eles farão um ataque decisivo. Se eles não pudessem voltar a ser deuses antes que o campo de batalha dos ídolos chegasse, eles nunca teriam outra chance. Pode-se dizer que mais uma vez as ações de Leonel viraram o mundo de cabeça para baixo. Só que dessa vez ninguém percebeu. No final, Shanghai e outros 3 foram enviados para desferir um golpe decisivo antes que as bestas do Deus Caído pudessem tomar uma decisão. Mas primeiro, Shanghai queria matar uma formiga particularmente irritante. Jovem senhorita, acho que sei onde você pode procurar, uma voz gritou hesitante. Capítulo 2883. Os passos de Leonel pararam de repente e seus olhos se estreitaram. O que houve? Perguntou Aina. Alguém está me atacando, Leonel falou depois de um longo tempo. O olhar de Aina também se estreitou. Provavelmente havia muita gente falando sobre Leonel o tempo todo, muitas das quais tinham intenção de matar. Para Leonel se importar o suficiente para trazer isso à tona agora. Antes de Leonel entrar no estado de criação, ele já tinha vagas noções de quando as coisas iriam acontecer. Mas nada se comparava a agora. Era assim que os especialistas da força dos sonhos se sentiam? Não, era assim que os semelhantes a demônios se sentiam? Não era apenas a força do estado da criação que estava ajudando, mas seu status na ordem do mar sábio. Ele podia sentir uma intenção assassina palpável. Leonel parou de andar e fechou os olhos. Aina não disse nada e apenas esperou pacientemente. Fale, disse Shanghai, olhando para o membro ajoelhado da raça do vazio. Leonel Morales, até onde eu sei, é um humano. Ele não estaria nos mundos dos semideuses, mas sim nos mundos mortais. Shanghai franziu a testa. Ela não gostou nem um pouco do som daquilo. Como alguém que passou a maior parte de sua vida nos reinos dos deuses, ela nunca realmente considerou os mundos inferiores, nem sabia realmente a diferença. Eles eram todos iguais para ela. Bem, se Leonel soubesse dos pensamentos dela, ele não a chamaria de ignorante, ele apenas a chamaria de uma mulher tola com alguns parafusos soltos. Como você poderia descer para um mundo incompleto sem saber a diferença entre as camadas dos mundos? Claramente, ela era toda músculos e nenhum cérebro. Ele poderia até dizer que o peito dela ocupava toda a sua massa cerebral, mas com a aparência das mulheres da raça do vazio, era difícil dizer se elas tinham alguma curva. Claro, os membros da raça do vazio aqui não ousaram dizer tal coisa. Na verdade, todos eles achavam que ela era incrível por ter tais pensamentos. Para eles, esse era o porte de uma verdadeira especialista. Apenas o reino de Deus estava em seu alcance.
Ainda assim, Shanghai estava irritada. Ela pensou que seria capaz de lidar com Leonel rapidamente, apenas para descobrir que eles ainda não estavam nem na mesma estratosfera. Não era uma grande perda de prestígio para ela se preocupar com ele? Se a jovem senhorita tiver tempo, tenho informações aqui que podem ser úteis. Há um Azura dos Sonhos que divulgou informações sobre a localização da bolha humana há mais de um ano. No entanto, a bolha está atualmente protegida por uma barreira poderosa. A jovem senhorita terá que ir preparada se quiser quebrá-la. Dizem que os humanos a trocaram do pavilhão dos sonhos. Shanghai assentiu. Dê-me a localização. Qual é seu nome? O membro da raça do vazio parecia animado. No entanto, quando ele estava prestes a falar, uma presença repentina e ameaçadora apareceu sobre o campo de batalha. Todos congelaram ao mesmo tempo. Eles eram todos deuses e, como tal, muito conhecedores, especialmente sobre as habilidades de existências poderosas. Ah, então é você. Eu estava me perguntando quem estava falando meu nome tão abertamente. Um par de olhos apareceu no céu, irradiando uma majestade violeta. É o pequeno tolo da raça do vazio. O mundo inteiro pareceu congelar. A raiva de Shanghai explodiu. Quando ela viu os olhos e ouviu a voz, como ela não pôde reconhecer Leonel? O que ela não entendia era como ele havia se tornado forte o suficiente para realizar tal coisa. A última vez que o viu, ele nem tinha uma força de estado de impulso. O que diabos era isso? Já que você já está no campo de batalha para onde estou indo, espere pacientemente. Estarei lá em 6 meses. Veremos se você ainda é o mesmo perdedor que seu ancestral. Depois de dizer isso, Leonel desapareceu. Leonel. O rugido de Shanghai destruiu os céus, formando um vórtice que distorceu tudo. 6 meses? Ela não podia esperar tanto tempo. Ela o queria morto agora mesmo. Ela já tinha esperado tempo demais. A localização. Me dê. Ela olhou feio para o membro da raça do vácuo. O homem da raça do vazio piscou confuso, olhando ao redor antes de se curvar apressadamente, tremendo. Não recebendo resposta, Shanghai ficou absolutamente furiosa. O local. Agora. O trêmulo homem da raça do vazio só agora pareceu perceber que Shanghai estava falando com ele. Localização? Jovem senhorita, não sei do que você está falando. Por favor, misericórdia. Shanghai gritou e a cabeça do homem da raça do vazio explodiu. Alguém, me dê a localização. Agora. Entretanto, cada um dos membros da raça do vazio parecia estar completamente confuso com o que ela estava falando. Foi só agora que Shanghai percebeu que isso tinha que ser obra de Leonel. Se essa informação tivesse sido espalhada pelo sonho Azura, como eles poderiam não saber? Não, como aquela que estava ciente da localização para começar de repente ficou completamente confusa sobre o que ela estava falando. Qual o nível de uso da força dos sonhos de Leonel? Como isso foi possível? Os lábios de Leonel tremeram, seu rosto empalideceu. Ele balançou a cabeça, respirando fundo. Os mundos da sua força dos sonhos começaram a girar, reabastecendo-o rapidamente. O método que ele usou estava dentro da tábua do poder do imperador. Era uma forma avançada do édito do imperador? Obviamente, usá-lo em uma escala tão grande havia exigido muito dele. Honestamente, se não fosse pelo suporte do tablet da vida e seu status de estrela sábia e ordem sábia do mar, ele não teria conseguido fazer isso. Quando ele se recuperou, seu olhar brilhou com um frio intenso. Ele já estava começando a pensar em como lidaria com essa situação antes mesmo de Shanghai aparecer. Agora ele tinha uma compreensão do mundo que não tinha no passado. Então ele sabia que tipo de mudanças o acionamento do campo de batalha do ídolo causaria. De tempos em tempos, a raça do vazio parecia se opor a ele. Nesse caso, ele lhes daria uma perda que eles finalmente não podiam se dar ao luxo de engolir. Capítulo 2884. Leonel caiu em seus pensamentos. Ele teria que ajustar seus planos. Honestamente, ele não esperava que Shanghai sentisse a necessidade de ir tão longe. Ele até achou isso bem divertido, honestamente. Bem, tão divertido quanto poderia ser, considerando que agora estava trazendo problemas para sua porta da frente. Dito isso, isso não era necessariamente tão problemático também, porque de uma forma ou de outra, ele teria que fazer isso. Era conveniente para ele ter usado os descendentes de Minerva e bestas divinas caídas para reverter a situação problemática em que os humanos estavam. Mas o que ele faria depois que a guerra acabasse? Uma vez que a fumaça se acalmasse, seu papel em tudo isso nunca seria escondido. Poderia levar alguns anos, talvez algumas décadas, mas eventualmente apareceria. Se Leonel fosse pego com as calças abaixadas na hora errada, isso se tornaria um problema para ele. Então por que não tomar alguma iniciativa? A questão era, como? Leonel sorriu. Aina balançou a cabeça quando viu aquele olhar no rosto de Leonel. Parecia que alguém iria sofrer novamente. Mas depois de não vê-lo por tanto tempo, ela sentiu que era muito nostálgico. De repente, ela queria começar uma guerra só pelo inferno. Ela gostava quando Leonel estava sendo dominador, talvez um pouco demais. As expressões do marido e da esposa se tornaram um espetáculo para se ver. Parecia que nenhum dos dois ficaria confortável se não houvesse problemas. Esse também não. Leonel balançou a cabeça enquanto estavam sobre um mundo incompleto. Já fazia um mês, e este era o quarto mundo incompleto em que eles estavam. Mas nenhum deles conseguia atingir seus padrões. O problema obviamente não era o quão fracos eles eram, mas sim que eles não tinham o potencial de se alinhar com seu caminho. Ele não esperava encontrar algo tão perfeito quanto o verso do Deus do Mar, mas ele precisava de algo que pudesse se igualar ao que ele já tinha. O ideal seria que ele conseguisse algo relacionado à força da luz ou das trevas. Depois de pensar um pouco, Leonel percebeu o quão importante isso seria para ele. Seu maior fator limitante agora era seu corpo. Neste último mês, ele já havia recarregado seu corpo de metal, e agora ele estava na sexta dimensão também. Mas seus efeitos enquanto de sua manipulação de força ele poderia exibir foram decepcionantes.
Estava claro que havia 3 fatores que decidiam quanta manipulação de força alguém poderia exibir. O primeiro era a força do corpo. O segundo era a qualidade da constituição. E o último era a dimensão. O primeiro era direto. O segundo era a linha divisória entre mortal, semideus e Deus. E o terceiro também era autoexplicativo. Em termos de importância, ia do menos para o mais importante. Para o estado de criação, normalmente falando, a única maneira de trazer à tona seu poder total era estar na 9ª dimensão. Na verdade, do estado de impulso em diante, apenas a 9ª dimensão poderia trazer à tona sua força total, especialmente se você fosse um mortal. 9ª dimensão inferior para o estado de impulso, média para o estado de vida e pico para o estado de criação. Mesmo se você fosse um semideus, você só poderia trazer à tona a força total de uma força de estado de criação se você fosse pelo menos um nível 4. E mesmo se você fosse um deus, você teria que ser pelo menos nível 1. Você teria que encontrar outras maneiras de quebrar essas regras, como vários métodos dimensionais ou fortalecer o corpo, ou no caso de Leonel, absorver mais mundos. Mas como Leonel estava controlando tantas forças de nível superior, era ainda mais difícil para ele. Mesmo se ele conseguisse seu segundo mundo incompleto, ele ainda tinha o que parecia ser um número infinito de outros DAOs. Sua força da Terra, força da estrela escarlate, força da luz, força das trevas, emulação de força espacial, ambas as suas forças de arma. Elas estavam todas no estado de quase criação. Pode-se dizer que seu corpo era como um balão que queria estourar. As bolhas Rapax estão por perto, Leonel disse de repente enquanto se virava. Não vai? Perguntou Aina. Leonel balançou a cabeça. Garra das sombras e presa do medo ainda estavam no mundo incompleto, e Leonel não tinha intenção de tirá-los de lá. Como ele havia dito, ele já havia feito um favor mais do que suficiente à Garra das Sombras no passado. Agora ele não era quem devia ao garoto. Bem, talvez ele não fosse mais um garoto. Agora, Leonel tinha que se concentrar em maximizar suas chances de sobrevivência, e para isso ele precisava de outro mundo incompleto que ele pudesse aperfeiçoar e absorver. Quanto menos pessoas soubessem o que ele fazia, melhor. Uma vez que as coisas se acalmassem novamente, então ele poderia se importar em devolvê-los. Vamos para o próximo. Leonel continuou viajando, mas o prazo de 6 meses já estava se aproximando rapidamente sem que ele encontrasse o que precisava. Conforme o 4º mês chegou e passou, ele estava começando a pensar que poderia realmente ter que ir para o campo de batalha sem a melhora que esperava. Ele realmente encontrou algo interessante. Este também não é bom. As palavras de Leonel pararam de repente. HM? Talvez. Este mundo incompleto parecia ser governado por uma raça de espirituais relâmpagos. Não tinha quase nada a ver com o caminho de Leonel, e era mais uma vez algo inútil para ele. Ele também não tinha intenção de aprender mais uma força. No entanto, houve um lampejo em sua paisagem dos sonhos e seus pensamentos piscaram para Talon, que também estava preso por ele. Seus pensamentos começaram a se agitar, e ele estava rapidamente formando novas conexões e pensamentos que poderiam ser bem interessantes. HM, vamos dar uma olhada. Isso pode ser potencialmente interessante, dependendo de algumas coisas. Se isso não der certo, vamos para o campo de batalha mais cedo. Vai ser mais problemático, mas ainda é possível. Capítulo 2885. Leonel estava pensando em algo muito curioso enquanto cruzava para o mundo incompleto. Desta vez, porém, o regulador não pareceu sentir Leonel de forma alguma. Era como se ele nunca tivesse entrado. Rapidamente Leonel se adaptou, e num piscar de olhos, ele parecia estar em perfeita sintonia com o mundo. Se pessoas de fora pudessem ver essa cena agora, ficariam absolutamente chocadas. Não apenas porque Leonel se adaptou tão rapidamente, mas também porque ele parecia capaz de proteger até mesmo sua esposa. Este mundo não parece certo para você, disse Aina. Você está certo, mas estou olhando para outra coisa. Foi estranho Leonel dizer isso porque eles encontraram mundos especializados em fogo e até mesmo um especializado em terra, mas nenhum deles chamou a atenção de Leonel. Foi então que Leonel percebeu uma coisa. O caminho provavelmente era mais importante que a força sozinha. Por todos os direitos, o verso do Deus do Mar era um mundo incompleto da força da água, mas não acabou sendo perfeito para ele? Nesse caso, o que ele precisava procurar não era apenas um mundo com as forças apropriadas, mas um que pudesse se alinhar adequadamente a ele. E esse mundo pode ter sido relacionado à força relâmpago, mas era dominador e majestoso de uma forma que parecia se alinhar perfeitamente com suas duas forças de armas. No entanto, essa era apenas a primeira camada de tudo. O que também interessava a Leonel eram os espirituais, e isso estava relacionado ao motivo pelo qual ele havia pensado em Talon. Talon tinha um método muito único de criação. Ele usava o espírito do relâmpago, mas não era tão simples assim. Se Leonel se lembrava corretamente, era o espírito do relâmpago terrestre. Era um espírito que Leonel nunca tinha visto antes, mas ele também não pensou muito sobre isso. Mas quando ele viu este mundo incompleto, tudo se encaixou. O espírito do relâmpago terrestre deveria aproveitar a força da Terra, formando um efeito de aterramento que chamava relâmpagos dos céus. Era por isso que toda vez que Talon criava, os céus trovejavam. Ele estava pegando emprestado o poder do mundo ao seu redor. Essencialmente, a força terrestre era a âncora, como sempre foi, mas no caso do espírito do relâmpago terrestre, ela era apenas a âncora para o relâmpago. Mas o que isso tinha a ver com este mundo incompleto? Eles eram um mundo de relâmpagos. Não tinha nada a ver com a força da Terra. Foi então que Leonel pensou no método dimensional humano concedido a Aina pela Estela.
A fraqueza dos espirituais surgiu porque eles trocaram a afinidade pela única força dos humanos, a compreensão. Era um conceito vago, mas Leonel já conseguia visualizá-lo muito bem. Os humanos tinham almas fundidas com seus corpos. Como tal, conforme progrediam pelas dimensões, suas almas se estendiam junto com eles, saltando da segunda dimensão e se estendendo por todo o caminho até a nona. Isso significava que, em comparação com outras raças, os humanos tinham a conexão mais próxima com a segunda dimensão por meio de sua jornada, o local exato onde as forças nasceram. Por isso, era natural que a compreensão deles fosse excelente. O problema era que a compreensão dos humanos era relativa. Ou seja, eles tinham excelente compreensão dadas suas afinidades, mas suas afinidades eram tão baixas que sua compreensão era igualmente baixa. Foi isso que os espirituais conseguiram mudar ao separar suas almas de seus corpos. Se conseguissem atingir o auge do estado de vida a tempo, poderiam ganhar o melhor dos dois mundos, tendo excelente afinidade e compreensão de arrepiar o mundo. Então, Leonel estava se perguntando, o método dimensional fornecido pela estela da reunião dos reinos seria realmente a única maneira de ajudar os espirituais a sair dessa situação difícil? Ou a força terrestre poderia fazer a mesma coisa? Quanto mais Leonel observava o mundo, mais sentia que era certamente possível. E depois de vários minutos, ele estava sorrindo de orelha a orelha. Shanghai realmente teve um rude despertar. Um silêncio pairava sobre a sala como um véu pesado. As corujas não falaram uma única palavra, nem as bestas divinas caídas. A aparição de Shanghai aparentemente virou toda a situação da batalha de cabeça para baixo. De uma guerra que tinha sido relativamente equilibrada, eles estavam rapidamente perdendo terreno. Só no primeiro dia, eles perderam mais de 1000 especialistas com pelo menos forças do estado da vida média. Este foi um golpe devastador demais para ignorar. Eles sabiam que nenhuma guerra com os deuses poderia terminar tão facilmente, mas como eles poderiam pensar que apenas um júnior sozinho seria capaz de mudar tudo? Era como se eles nunca os tivessem levado a sério. Eles e o líder deles, parecia ser o único que era realmente indiferente. Estava claro que ele nunca pensou que lidar com os deuses seria tão fácil. Quanto às bestas divinas caídas, as que estavam aqui eram apenas colaterais. Se fossem os celestiais de verdade, eles também estariam tão calmos. Ei, por que esse clima tão sombrio? As pupilas de Elysion se contraíram, e ele olhou para cima. Foi a primeira vez que ele demonstrou uma reação tão violenta. A reação de Minerva foi igualmente feroz, mas por uma razão completamente diferente. Ódio fervente devastou seu corpo. Vejo que todos vocês estão em uma situação difícil, então pensei em ajudar. Vou matar aquela Shanghai para vocês, mas vai demorar um pouco e terei que me preparar primeiro. Estarei chegando ao seu mundo em alguns dias, então mantenha um assento aquecido para mim. Não precisa me agradecer. Estou fazendo isso pela bondade do meu coração. Depois que essas palavras foram ditas, a voz desapareceu. O silêncio caiu mais uma vez e as corujas e as bestas divinas caídas nem sabiam o que pensar. O que eles não sabiam era que Shanghai havia recebido uma mensagem semelhante, embora muito mais provocativa. Parecia que Leonel estava anunciando ao mundo que estava chegando ao reino dos semideuses. Capítulo 2886. O que você está fazendo? Aina perguntou, mal contendo uma risada. Leonel estava diante dela, segurando seus seios e impedindo-a de se vestir. Parecia que ele estava tentando usar as palmas das mãos como escamas, e isso a deixou sem palavras. Medindo, Leonel disse quase um pouco sério demais. Eles ficaram maiores, eu juro, mas um pouco menos densos, peculiarmente o suficiente. Preciso fazer alguns ajustes. Aina deu um tapinha brincalhão na testa de Leonel com a palma da mão. Sério, temos uma guerra para enfrentar. Ela parecia estar animada. Agora que seus desejos tinham sido desabafados, a única coisa que restava era a luxúria da batalha, mas Leonel ainda estava adiando. Como ela poderia não se sentir ansiosa? Relaxa. Leonel continuou a murmurar. Então ele pegou o uniforme que havia dado a ela, feito da cauda do tigre branco, e começou a fazer ajustes. Ao fazer isso, ele balançou a cabeça. Esse material realmente não era mais bom. Era fraco demais para a força atual de Aina. Ainda assim, quando Leonel terminou, isso não impediu que o uniforme militar branco e preto e as botas brilhassem com uma luz maravilhosa. Mesmo com materiais inferiores, ele irradiava uma aura de majestade absoluta. A essa altura, ele certamente iluminaria muito mais do que 18 runas nos pilares da verdade. Mas Leonel não parecia satisfeito. Teremos que abater alguns outros animais no caminho. Aina riu e balançou a cabeça. Tudo bem. Ok, vamos lá. Aina não perguntou por que Leonel havia dito isso. Eles não deveriam estar do lado das corujas e bestas divinas caídas? Por que eles estavam matando as bestas por suas peles agora? Mas ela não questionou. Mesmo que Leonel fosse apenas semear o caos, ela estaria lá. Com os dois presentes, importava quem eram seus inimigos? O local era o Bolha Definida. A Bolha Coruja era o núcleo do seu território, mas diferentemente das raças mortais que tinham seu poder espalhado por vários reinos e impérios, as corujas, que estavam entre os mais poderosos semideuses, eram uma frente unida. Esse confronto só os tornou ainda mais unidos do que antes. A Bolha Definida era uma das 9 bolhas abaixo da majestade da Bolha Coruja. As 10 bolhas juntas formavam uma formação no vazio que agia como uma frente defensiva. Pode-se dizer que se qualquer uma delas caísse, isso comprometeria as outras e exporia a mais importante Bolha Coruja a ataques mais diretos. A Bolha Coruja era a mais importante não apenas porque foi escolhida arbitrariamente como seu mundo central, mas também era a que mais se alinhava com seu caminho, a mais próxima de se tornar um reino divino e também a que mais reprimia a raça do vazio. Entre as 9 bolhas, a Bolha Sete, a Bolha Toto e a Bolha Osiriana estavam nas piores situações. Todas as 3 eram locais onde Shanghai tinha estado, mas em vez de acabar com elas, ela desapareceu antes que as coisas chegassem a esse ponto. Bem, pode ser confuso para outros, mas era óbvio para Leonel.
Ela estava obviamente evitando as verdadeiras potências das corujas. Ele não precisava estar lá para saber. Ela agia de forma arrogante, mas conhecia seus limites. E isso significava que, aos olhos dele, ela não era nem de longe tão perfeita quanto parecia. No entanto, Leonel não estava preocupado com ela por enquanto. Ao pisar na bolha definida, ele fechou os olhos e ficou em silêncio. Naquele momento, sua esposa estava valentemente ao seu lado, seu olhar brilhando com relâmpagos negros enquanto ela segurava sua excitação. Ela praticamente conseguia sentir o cheiro do sangue no ar. Ela conteve seus pensamentos e olhou para Leonel. Ela cobriu os lábios com uma palma e riu. Leonel fez um grande alarde sobre como colocar a armadura e o uniforme dela em ordem, mas quando terminou, ele apenas vestiu uma calça de moletom cinza e nem se preocupou em calçar os sapatos. Se a raça do vazio soubesse que Leonel veio para arruinar seus dias usando isso, o que eles pensariam? Os olhos de Leonel se abriram. Vamos! Um sorriso selvagem se espalhou em seu rosto. Leôncio estava sombriamente no campo de batalha, seu corpo grande e bestial estremecendo com flutuações espaciais. A raça do tigre branco espectral poderia ser considerada a mais sombria nesta guerra. A raça do vazio fez seu controle sobre o espaço parecer ridículo e, no final, eles só puderam confiar em seus corpos poderosos. Com o apoio das corujas, não foi tão ruim. Mas quando Shanghai apareceu neste campo de batalha 2 semanas atrás, ela destruiu todos os especialistas do estado de quase criação no campo de batalha e até mesmo o comandante do estado de criação inferior supervisionando as coisas. Então, antes que os reforços pudessem chegar, ela desapareceu. Esta já era a 3ª vez que ela fazia isso e suas ações desta vez deixaram Leôncio sem o apoio habitual que ele teria. Seu corpo estava cheio de ferimentos e ele nem se preocupou em desperdiçar a força para sustentar sua barreira espacial por mais tempo. Os membros da raça do vazio pareciam sempre conseguir ignorar isso. A coisa mais humilhante era que eles nem eram fortes para a raça do vazio. A maioria deles eram descendentes da raça do vazio nascidos no reino dos deuses, mas só podiam ser considerados como tendo corpos de semideuses. Havia alguns entre eles com corpos de deuses reais, apenas uma dúzia, mas mesmo os mais fortes deles estavam apenas nas camadas mais baixas da 7ª dimensão. Foi uma humilhação. Humilhação total. Leôncio podia sentir que essa força estava se esvaindo. Ele provavelmente morreria em breve. Em mais algumas horas ele estaria acabado. Foi uma pena. Pela primeira vez, ele lamentou ter um corpo tão forte. Se ele tivesse um corpo tão fraco quanto o dos humanos, ele já teria deixado essa tortura para trás há muito tempo. Foi então que houve uma mudança repentina no campo de batalha. Capítulo 2887. Leonel estava tão alto nos céus que ninguém conseguia vê-lo, mas Aina já tinha atacado. Ele cruzou os braços sobre o peito e observou em silêncio, seu olhar dançando com 1000 pensamentos por segundo. Com um piscar de olhos e um salto, Aina apareceu na linha de frente e sacou seu machado de batalha apenas uma vez. Sob os olhares atônitos de coruja, das raças fera e do vazio, mais de 3 dúzias de membros da raça do vazio morreram de uma só vez. O campo de batalha ficou em silêncio. Desde o início, ninguém foi capaz de matar a raça divina descendente com tanta impunidade. O que eles esperavam ainda menos era que Aina não pareceu se importar e já havia se adiantado novamente, atacando mais uma vez. Sangue subiu do chão e dançou como estrelas. Sentindo o sangue da raça dos deuses pela primeira vez, Aina realmente sentiu que era mágico. Ele a encheu com tanto poder que ela sentiu como se pudesse até mesmo arrancar o sol do céu. Dezenas de rosas floresceram nos céus, e clones de Aina surgiram de cada uma delas. Elas não tinham pernas, mas empunhavam as pétalas de flores ao redor delas da mesma forma que fariam com um machado de batalha. Antes que alguém pudesse reagir, Aina já havia matado centenas. Tudo isso aconteceu num piscar de olhos, fazendo parecer que o campo de batalha havia se transformado em um moedor de carne. Do outro lado do campo de batalha, os deuses vagarosos de repente se levantaram. Vem hora, vá lidar com ela. Você está desistindo de um soberano de sangue? Sinto como se um poderoso especialista da força dos sonhos tivesse acabado de aparecer. Não podemos ser descuidados. Quando essas palavras foram ditas, a expressão de todos eles mudou. Até Venhora, que estava brincando, teve uma mudança completa de comportamento também. Antes de uma única troca, os jovens da raça do vazio decidiram levar a sério. Correntes de repente chacoalharam ao redor deles como se o regulador estivesse reagindo ao seu verdadeiro poder. Mas Venhora ignorou a dor e de repente desapareceu. Ela apareceu diante de Aina, estendendo uma palma que carregava a vastidão de uma nebulosa implodindo. Venhora ignorou completamente o resto do massacre. Enquanto Aina morresse, o resto naturalmente se encaixaria. No entanto, o que ela não esperava era que o machado de batalha de Aina cortasse sua palma como se fosse feita de papel de seda molhado. Venhora acelerou em retirada, olhando para sua mão com espanto. Não era sua mão real que estava cortada, mas a força ao redor. Se ela não tivesse recuado, ela teria perdido uma mão. Bang! A mão de Venhora, a mesma com a qual ela pensou ter acabado de escapar, explodiu em uma chuva de sangue. O sangue da raça do vazio brilhava como estrelas e, quando caía no chão, deixava enormes crateras em seu rastro, como se elas também carregassem o peso delas. Foi então que Venhora percebeu que não havia escapado completamente. A lâmina de Aina havia cortado, e isso foi o suficiente para tirar o sangue necessário para dar um golpe tão devastador. O coração de Venhora deu um pulo, mas sua força irrompeu dela, suprimindo o resto da tentativa de Aina de destruí-la. Algumas estrelas em seu corpo galáctico se apagaram e sua mão cresceu novamente em um instante, bem a tempo de ela perceber que Aina havia indiferentemente iniciado um segundo ataque. O bando de Venhora rugiu e ganhou vida. Uma foice apareceu em suas mãos, chocando a maioria.
Esta foi a primeira vez que a raça dos deuses sacou uma arma, e era impossível dizer de onde ela veio. Nenhum dos membros da raça do vazio usava roupas nem tesouros. Mas não havia tempo para adivinhar quando uma lâmina capaz de dividir o mundo desceu. Aina quase descuidadamente empurrou seu machado. Em um momento parecia um machado de verdade, mas então se tornou uma lança, depois uma espada. A miríade de mudanças era impossível de seguir, e uma luz poderosa e dourada irrompeu. Indomável. A foice de Vem-Ora foi desviada para o lado. Bang! A foice traçou uma linha no campo de batalha, dividindo a terra por centenas de quilômetros, mas completamente intocada pela própria Aina. O machado de Aina girou em suas mãos e cortou para cima, cortando o peito e a cabeça de Vem-Ora em dois. Mais estrelas desapareceram no corpo de Vem-Ora e o que deveria ter sido uma ferida fatal sarou instantaneamente. Ela rugiu e vórtices apareceram ao redor dela e dos céus. A batalha irrompeu mais uma vez. Então mais uma vez. E então mais uma vez. Aina parecia um açougueiro espetando carne. Vem-Ora foi cortada em duas de mais maneiras do que ela conseguia imaginar, e toda vez ela era forçada a sacrificar mais e mais estrelas. Muitos sentiram seus corações estremecerem. Era isso que significava ser um deus? Eles eram realmente imortais? Mesmo que houvesse alguns que notassem as estrelas piscando, devia haver milhões em seu corpo, na pior das hipóteses. O que isso significava? Ao longo de uma batalha, ela poderia se repor milhões de vezes? Os jovens da raça do vazio franziram a testa. Ir ajudar seria humilhante e ao mesmo tempo estavam preocupados com o especialista da força dos sonhos mencionado por Udlo. No entanto, quando eles se resolveram, já era tarde demais. Entediada, a velocidade de Aina acelerou de repente. Seu machado de batalha deixou linhas nos céus como se ela própria tivesse se tornado uma rosa em botão. A dança não era menos bonita que a dança da lança de Leonel e até parecia se inspirar nela. Na verdade, diferente de Aina, Leonel não era uma beleza inigualável, então o efeito na psique daqueles ao redor dela era ainda mais devastador. Num piscar de olhos, Vem-Ora congelou e no instante seguinte, seu corpo foi cortado em milhares de pedaços finos como fitas. Justo quando ela queria usar suas estrelas para se reformar, a soberania de sangue de Aina tremeu e arrancou até a última gota dela. Aina absorveu tudo e sua aura começou a disparar. Com um único salto, ela abandonou seu status de semideusa e se tornou uma deusa. Capítulo 2888. A mudança foi absolutamente chocante e o regulador do mundo pareceu estar alerta. No entanto, ela desapareceu após um momento. Descer de um mundo era uma coisa, mas ascender de uma estação inferior para uma superior era uma questão completamente separada. Como Aina tinha a fundação de uma mortal, ela ganhou muito mais margem de manobra dos reguladores. Foi por isso que Leonel não sentiu nenhum problema em entrar na bolha Maete, apesar de ser um mundo mortal. Quanto ao motivo pelo qual os mundos incompletos ainda os alvejavam, era porque havia uma linha divisória entre os dois estados de completo e incompleto. Além disso, havia mais sendo alvejados do que apenas suas constituições também. Mundos incompletos não conseguiam suportar a nona dimensão, nem conseguiam suportar forças que superassem o estado de impulso também. Então, mesmo que Leonel e Aina conseguissem de uma forma, era difícil conseguir de outras. Mundos incompletos também eram os únicos mundos que tinham como alvo até mesmo sua própria espécie. Foi por isso que o pai de Leonel acabou perdendo a vida. Esta era uma questão de vida ou morte para os mundos incompletos. Eles estavam oscilando à beira da criação e da destruição para começar, e seus estados frágeis poderiam garantir a eles a morte a qualquer momento. Em comparação, os mundos completos eram muito mais robustos e podiam suportar muito mais força. Como tal, seus reguladores raramente intervinham e os efeitos eram geralmente menos violentos. Mesmo assim, a expressão de Aina se contorceu com um toque de desgosto, e ela franziu o nariz. Ela pressionou uma mão no peito e puxou. O sangue que ela tinha acabado de absorver foi retirado, e ela o jogou para o lado para criar outro botão giratório de rosas. Este muito mais poderoso do que os outros e mais de 10 vezes maior. Sua aura despencou de volta ao status de semideus, mas aqueles com sentidos aguçados podiam dizer que ela havia se tornado muito mais refinada. Seus corações tremeram. Quem era essa mulher? Ela podia simplesmente mudar sua constituição casualmente à vontade? Era essa a majestade da soberania do sangue? Aqueles com afinidade com a força do sangue eram tão raros quanto os especialistas da força dos sonhos, e a existência de um soberano do sangue era uma questão de arrepiar o coração. Mesmo assim, foi dito que a herança do soberano de sangue havia sido perdida há muito tempo e que grande parte da força que eles podiam exibir era apenas superficial e limitada a aumentos de força. Mas essa Aina, o que era chocante era que nada que Aina fazia parecia ter um método sistemático. Ela apenas pensava em algo e então executava, quase como se estivesse escrevendo a história de sua própria vida. Ironicamente, era a clarividência de Aina que escondia o fato de que ela, de fato, tinha a tábua de ouro do soberano de sangue. No entanto, em vez de adotar as técnicas e métodos e copiá-los um por um, Aina os tornou seus e os incorporou casualmente à sua força. Isso fez com que parecesse que ela havia deduzido tudo sozinha e, portanto, não a vinculou à herança. Foi por isso que Leonel estava tão confiante e ousado em permitir que ela mostrasse todo o seu poder. Ele sabia que os poucos soberanos de sangue que existiam neste mundo ficariam loucos pela herança de Aina. Mas o que eles poderiam fazer se tivessem que aceitar que um Deus criança estava fazendo coisas de Deus criança? Enquanto tudo isso acontecia, o massacre não parou nem por um momento. Não podemos esperar mais. Shenhu, Hailin, vocês dois vão. Não, já e sim, vocês também vão. Vão com tudo, e a reprimam o mais rápido possível. Os três entraram em ação enquanto Udlo continuava a escanear a região. A menos que encontrassem aquele especialista da força dos sonhos, ele não se sentiria à vontade. Você não enviou o suficiente. A voz ecoou de repente nos ouvidos de Udlo e sua cabeça virou-se rapidamente, mas ele ainda não conseguia encontrar a sombra de Leonel.
Se você enviar apenas 3, ela vai ficar irritada e matá-los ainda mais rápido do que antes. Nesse ponto, você não vai se sentir ainda mais humilhado? Pode ser melhor para todos vocês irem, não? A expressão de Udlo tornou-se malévola. Mesmo no reino dos deuses, a raça do vazio estava no auge. Eles estavam apenas abaixo da raça de Plutus e no mesmo nível de alguns outros. Não havia literalmente ninguém na existência que ousasse humilhá-los assim. Nem mesmo a raça Plutus disse nada quando seu ancestral feriu brutalmente Elrion. Mesmo durante esta guerra, as corujas e bestas divinas caídas foram cuidadosos com os passos que deram por medo de como a raça do vazio poderia retaliar. Eles queriam que eles o subestimassem pelo máximo de tempo possível. Mas essa voz não parecia ter nenhum tipo de propriedade. Ah, olha só, eu tentei te avisar, mas você não me ouviu. A expressão de Udlo mudou e nebulosas explodiram por seu corpo enquanto ele olhava para o longe. Um rio de sangue envolvia o corpo de Aina como tiras de fita de seda. No entanto, toda vez que entravam em contato com os membros da raça do vazio empunhando foices, eles cortavam mais forte que lâminas, perfurando seus corpos e tirando mais de seu sangue. De repente, ela pareceu ficar irritada e soltou um grito baixo. O rio de fitas de sangue se expandiu violentamente e os triturou como um liquidificador. Sua carne e ossos tingiram os céus e caíram no chão como meteoros. Como vocês podem ver, minha esposa suprimiu sua sede de batalha por muito tempo. Ela estava realmente ansiosa por essa batalha com os deuses, mas vocês todos vieram para decepcioná-la. Eu tentei o meu melhor para ajudar, mas o que acontecer daqui para frente está fora do meu controle. Udlo praticamente conseguia ouvir o encolher de ombros sarcástico de Leonel em sua voz. Mas o que não foi sarcástico foi a onda de violência que explodiu repentinamente em torno de sua esposa. Passaram-se apenas alguns minutos, mas Aina já havia eliminado 1/10 do exército, e ela parecia estar apenas aumentando o ritmo. Capítulo 2889. Udlo ficou abalado com a morte repentina. O fato de Leonel estar provocando o tempo todo só piorou a situação. Quando a raça do vazio já foi humilhada assim, com raiva, Leonel riu. Bem, provavelmente é um pouco tarde demais, mas você poderia pelo menos tentar enviar um verdadeiro calvário dessa vez. Embora eu não possa deixar de me perguntar por que sua raça do vazio é tão arrogante. Leonel acenou com a mão, e uma das foices deles disparou para ele no céu. Foi só agora que Udlo percebeu que Leonel estivera bem acima deles o tempo todo. Só que ele havia escaneado aquela área várias vezes e não conseguiu nem encontrar um pingo dele. Que trabalho de má qualidade. Vocês devem ter uma posição bem baixa na raça do vazio para usar esse tipo de lixo. Leonel deu várias sacudidas na foice e ela de repente se quebrou em exatamente 18 pedaços. A parte chocante foi que se um especialista em criação estivesse aqui, ele teria percebido que Leonel tinha mirado perfeitamente nas falhas do tesouro todas as vezes. Leonel balançou a cabeça. Arrogante de fato. O olhar de Udlo se tornou malévolo. Mesmo que sua posição na raça do vazio fosse baixa, não era lugar de Leonel comentar sobre tal coisa. No entanto, quando ele viu o que aconteceu com a foice, seu coração estremeceu. Ele tinha ouvido vagamente que Leonel era o melhor crafter de sua geração, mas nunca levou isso a sério. Esse título era algo conquistado com os semideuses sendo os participantes mais fortes, sem mencionar o fato de que apenas alguns gênios semideuses participaram para começar. Mas vendo isso agora, ele de repente sentiu que aqueles rumores não eram exagerados o suficiente. Especialmente quando o braço de Leonel subitamente ondulou quando um espírito de metal apareceu, exalando um ar de majestade que parecia capaz de engolir o mundo. O pequeno Tole havia invadido a 7ª dimensão anos atrás e não conseguiu entrar na 8ª desde então. No entanto, sua fundação era inabalavelmente firme. No momento em que agiu, os pedaços da foice pareceram se transformar quase instantaneamente em flechas resplandecentes. Exatamente 18 deles. Não mais. Nada menos. Leonel desenhou um arco pelos céus com 2 dedos, e um arco apareceu em seu caminho. Ele arrancou uma das flechas flutuantes do ar e a derrubou. Todo o campo de batalha congelou. Domínio. Os lábios de Udlo não conseguiam se mover, mas seus pensamentos eram tão altos que Leonel conseguia captá-los facilmente. Além de ser um pouco interessante que os reinos dos deuses pareciam ter um nome para seu nível de maestria na força das armas. Ele não se importou. Quando ele puxou seu arco, não foi apenas como se o tempo tivesse parado, ele realmente tinha parado. Quem tinha o direito de desviar da flecha de um ancestral do arco? A cabeça de Udlo explodiu. Seu corpo se inclinou para trás e ele desabou. Leonel casualmente pegou outra flecha no ar, preparou-a e disparou. Parecia que todo o campo de batalha estava no lugar, apenas esperando que ele agisse, como se ainda fossem alvos em um campo de tiro para serem alvejados pelo lazer de Leonel. Um zumbido claro e ressonante ecoava todas as vezes. Uma flecha. Uma morte. Sob sua poderosa chuva, os jovens da raça do vazio nem sequer tinham o direito de se curar. Eles nunca tiveram a chance de fazer isso. Leonel estava lá no alto, no céu, e agora estava se mostrando porque estava checando algo 2 vezes. Por mais arrogante que parecesse, ele não ousava subestimar uma raça divina. Ele sabia que se fosse dar esses passos, ele tinha que ser perfeito e meticuloso sobre como ele fazia as coisas. Não havia margem para erro porque isso não decidiria apenas o que aconteceria no presente, mas também quais seriam as reações no futuro e quão bem ou mal ele seria capaz de reagir a tais eventos. Mas depois de alguns segundos, ele percebeu uma coisa. A raça do vazio era simplesmente arrogante demais. Parecia que eles acreditavam que enviar apenas uma Shanghai seria o suficiente para mudar tudo. Ao mesmo tempo, as corujas e bestas divinas caídas eram muito conservadores. Eles provavelmente temiam retaliação e não queriam levar as coisas longe demais. No futuro ideal para as corujas e as bestas divinas caídas, a raça do vazio aceitaria que eles eram problemáticos demais para lidar e, eventualmente, apenas os deixaria fazer o que quisessem.
Afinal, não eram apenas mais alguns fracos? Mesmo que se tornassem deuses, não seriam capazes de mudar muito. Leonel não diria que seus pensamentos estavam exatamente errados. A raça do vazio tinha muitas coisas para lidar nos reinos dos deuses e enviar essa quantidade de tropas era provavelmente pelo menos 50% do seu limite. Se eles enviassem muito mais do que o dobro disso, isso começaria a impactar seus esforços mais importantes no reino dos deuses. O principal problema de Leonel com as corujas e as bestas dos deuses caídos era que eles não estavam aproveitando isso o suficiente. Quando você percebia a fraqueza do seu inimigo, você tinha que arrancar implacavelmente o coração dele e dar uma mordida. Se você não estivesse disposto a fazer isso, a correr riscos, então você nunca ganharia nada. Quanto ao Leonel, ele nunca teve medo de arrancar uma mordida do coração de alguém. Ele encaixou uma flecha final, e o vento assobiou e uivou, não por causa da flecha ter sido disparada, mas por causa de sua presença apenas. Leonel nem tinha soltado a corda do arco ainda. Não havia mais membros da raça do vazio, e ninguém tinha ideia do que Leonel estava fazendo. Até que ele lançou a última flecha e ela quebrou a cabeça do grande tigre branco. Com um aceno de mão, o cadáver voou e Leonel o segurou pelo pescoço como se fosse um gatinho em vez de uma montanha de pelos do tamanho de uma grande colina. Vamos, esposa! A batalha está chamando. Ainda não me cansei de matar deuses. Capítulo 2890. Leonel e Aina deixaram o campo de batalha após varrer todos os corpos da raça do vazio que restaram. Bem, se é que você pode chamá-los de corpos. Na realidade, Aina havia moído a carne deles e a comprimido em várias pílulas. Alguém poderia pensar que eles eram convenientes impulsionadores de energia em vez de verdadeiros deuses. É claro que o casal não teve escrúpulos. Quando eles entraram pela primeira vez na zona do cataclismo, que acabou sendo a grande bolha, eles viram os benefícios de consumir pílulas da força demoníaca. Comparado a essas pílulas, o corpo de um deus estava em um nível completamente diferente. Não foi só isso, mas embora Leonel tenha criticado seu artesanato de má qualidade, os materiais que eles usaram eram fascinantes. A razão pela qual eles não conseguiam nem se curar depois de um golpe de suas flechas era porque suas armas estavam envoltas em uma aura violenta e caótica que era muito parecida com a força anárquica, mas não exatamente. Se Leonel estivesse correto, a raça do vazio exercia o que era conhecido como força do buraco negro, a força espacial número 1 e a força das trevas número 1 em toda a existência. Isso era diferente da força estelar do vazio, que era a número 1 na classificação da força da água, a terceira na forças das trevas e a 10ª na forças estelares. A força do buraco negro estava até mesmo acima da força da estrela escarlate de Leonel, que tinha classificação semelhante à força da estrela do vazio. Foi assim que Leonel soube que estava em uma liga completamente diferente agora. Ele nunca tinha se deparado com alguém que empunhasse uma força tão poderosa quanto a sua antes. Bem, a menos que ele contasse a Mary e Eltor. Mas mesmo assim, Eltor estava contando com um índice de habilidade, que era mais fraco do que Leonel, que tinha um nó inato. Enquanto a Mary, que tinha 2 nodos inatos, estava muito atrás em termos de manipulação de força. Pelo menos ele estava na última vez que Leonel se preocupou em verificar. Os membros da raça do vazio que eles acabaram de encontrar não conseguiam usar a força do buraco negro. Em vez disso, pareciam estar contando com derivados reforçados por técnicas especiais exclusivas de sua raça, tirando vantagem de suas constituições únicas. No entanto, Shanghai era quase certamente diferente. Isso foi um lembrete para Leonel de que ele não poderia encarar esse assunto levianamente. No final das contas, foi sua força dos sonhos que atingiu o estado de criação, não sua força ofensiva mais forte, a força da estrela escarlate. Ele não podia ser muito convencido. Dito isso, ele olhou para suas flechas recém-cunhadas e não conseguiu evitar sorrir. Ele tinha conseguido formar 18 dessas flechas de cada uma de suas foices, e havia 12 delas, então Leonel tinha mais de 200 delas agora. E cada uma continha pequenos grãos de força do buraco negro destrutiva. Dizia-se que a força do buraco negro era a mais parecida com a força anárquica do mundo, um tipo de força espacial e negra que buscava engolir e destruir todas as coisas. Ao vê-lo, Leonel imediatamente pensou em Pequena Estrela Negra. Pequena Estrela Negra estava aprendendo a usar a força anárquica, mas era algo lento. E obviamente não era algo que ele pudesse usar casualmente no campo de batalha e expor também. O mundo ficaria louco. Mas Leonel tinha a sensação de que esta era a chance da Estrela Negra de fazer um grande avanço. Vamos arrasar mais alguns campos de batalha rapidamente antes que a informação vaze. Então recuaremos um pouco. Eu farei uma nova armadura para você e então enviarei alguns desses suprimentos para a Estrela Negra. Tenho a sensação de que ele dará um grande salto em breve. Aina sentiu e então eles começaram. O casal era cruel e impiedoso. Toda vez que pisavam em um campo de batalha, eles destruíam a cadeia de comando de ambos os lados, tornando impossível para qualquer um saber o que estava acontecendo. Os exércitos normais tornaram-se como moscas sem cabeça, e isso fez com que as notícias circulassem lentamente. Quando eles reequilibraram completamente a situação na bolha definida, as notícias estavam apenas começando a ser disseminadas. Mas mesmo assim ninguém parecia se lembrar de seus rostos ou de seus métodos de ataque. Era como se suas lembranças dos eventos tivessem sido despojadas de todo o seu contexto e detalhes. O que mais os chocou foi que eles imediatamente foram para outras 2 bolhas e reestabilizaram suas situações também. Não levou mais do que um único dia para Leonel desfazer completamente tudo que Shanghai tinha feito. Não tinha o que fazer. Shanghai podia ser poderosa, mas ela não era nenhuma especialista em força dos sonhos. Reunir informações, encontrar locais e executar planos para ela levou tempo, enquanto Leonel poderia muito bem ter sido uma unidade de artilharia de um homem só. Se você pudesse usar tal coisa para descrever uma rede inteligente. Então os 2 desapareceram calmamente. Leonel fez com que Aina enviasse as pílulas da força da raça do vazio para a Pequena Estrela Negra, sabendo que muito em breve eles teriam um terceiro ajudante.
Leonel não queria que esse assunto envolvesse muitos, mas sabia que as habilidades de Pequena Estrela Negra seriam muito úteis. Ele seria exatamente o contra-ataque para Shanghai que eles precisavam quando ela aparecesse, e provavelmente desempenharia um papel ainda mais importante quando a raça do vazio percebesse que seus descendentes e o resto da ralé que eles tinham enviado não eram o suficiente. Leonel terminou rapidamente o novo traje militar de Aina. Não levou mais do que meio-dia, e parecia idêntico ao primeiro. Era uma roupa militar preta e branca. Era sedosa e macia ao toque e radiante em sua perfeição. No entanto, embora parecesse idêntica, a aura que exalava era muito diferente. Para a surpresa de Aina, ela descobriu que sua força com ele havia pelo menos dobrado, se não mais. Considerando quão forte ela já era, seu olhar não pôde deixar de piscar. Qual era o nível de habilidade do marido para demonstrar tais habilidades? O que ele disse em seguida a surpreendeu ainda mais. Eu tinha muito tempo, e finalmente completei um projeto para alguns uniformes épicos. Mas precisaremos matar muitas bestas divinas caídas. Cada uma requer 4. Leonel sorriu abertamente. Vamos matar alguns dragões. Capítulo 2891. Eles se chamam Tempestades Celestiais, sabia? Disse Aina, enquanto cruzavam os céus. Sim. Eles são dragões. Eles não têm escamas, no entanto. A pele deles é apenas couro que parece escamas. Definitivamente dragões. Eles não cospem fogo, eles controlam o clima. Parece um dragão azul oriental para mim. Você não tem jeito. Um romântico incurável. O que há de romântico em matar dragões? O quê? Meu pequeno vampiro não concorda? Aina piscou inocentemente, mas não conseguiu conter o sorriso. De fato, talvez matar dragões possa ser romântico. Bang! Aina e Leonel voaram no território da brasa celestial. Ninguém poderia imaginar que depois de causar toda aquela comoção nas bolhas de coruja, eles iriam ignorá-las e voar por todo o mundo. Ninguém poderia esperar que eles fossem tão rápidos. Até agora, todas as plataformas de teletransporte foram fechadas e restrições foram impostas para impedir o teletransporte. Mundos poderosos desse nível tinham a habilidade de impedir o teletransporte forçado para suas fileiras. Era preciso lembrar que mesmo no verso dimensional, todas as organizações e famílias eram cautelosas com os usuários da força espacial. Já que as corujas e as bestas dos deuses caídos ousaram batalhar com a raça do vazio, como eles também não poderiam estar prontos para combater algumas de suas habilidades mais temíveis. Por isso, nesta guerra, a movimentação de um lugar para outro era quase impossível. No entanto, Leonel e Aina não só cruzaram 3 mundos em menos de um dia, nem mesmo um dia depois, como também já haviam cruzado os mundos dos semideuses para chegar ao território das bestas divinas caídas. Como foi isso? A resposta estava no vazio. O vazio era o verdadeiro nada, diferente da força anárquica, mas também estava em contato com todas as coisas. Alguém que não conseguia navegar em nada conseguia chegar a quase qualquer lugar em uma fração do tempo. Era quase como dobrar os limites da realidade aos seus caprichos. Foi assim que Leonel conseguiu encontrar tantos mundos incompletos tão rapidamente, e foi precisamente assim que ele conseguiu liderar sua esposa de batalha em batalha. No final, Leonel estava fazendo isso porque sabia que não tinha tempo a perder. Ele tinha que começar a trabalhar em vários planos de uma vez, ou então nunca seria capaz de efetuar mudanças em direção ao resultado que queria. E agora ele ainda não tinha informações importantes. Ele sabia que apesar de quão covardes as corujas e bestas divinas caídas estavam agindo, eles tinham que ter algum tipo de objetivo final. Esse objetivo final tinha que resultar em eles se tornando deuses no final. A questão era, como? Quais planos eles tinham para dar esse passo final? Antes de colocar a fase final de seus planos em ação, ele precisava dessa resposta. No momento em que Leonel e Aina romperam a barreira da bolha de brasa, eles foram atacados por uma onda de calor causada pelo rugido das feras. As pupilas de Leonel se contraíram. Não são várias feras. É só uma. Ele olhou para o céu e encontrou uma fera sobre a qual só havia lido em contos de fadas. Seu corpo era branco e lustroso, e assim como Aina havia dito, tinha pele de couro, não escamas. Mesmo assim, observando-a refletir sob o sol assim, ela realmente não parecia diferente de escamas. Seu corpo era majestoso e sua presença ainda mais. O olhar de Leonel se iluminou de excitação, como se ele não tivesse percebido que estava travando uma batalha com o especialista da raça do vazio. Ele correu para os céus. Os olhos de Aina piscaram enquanto ela observava a reação de Leonel. Ele parecia uma criança no dia de Natal, se uma criança pudesse de repente. Bang! O pé de Leonel atingiu a lateral da cabeça da tempestade celestial, sangue voou pelos céus e presas afiadas caíram. A enorme fera ficou abalada. O personagem da raça do vazio foi pego de surpresa, mas reagiu rapidamente atacando. Saia, Leonel rugiu. Esta era sua chance de matar um dragão. O homem da raça do vazio foi atacado por uma onda de força dos sonhos que deixou sua mente em branco. Leonel se virou e levantou 2 punhos no ar, aparecendo acima da tempestade celestial cambaleante. Nuvens de tempestade repentinamente brilharam no ar, mas Leonel não pareceu notá-las, caindo com força total. Bum! Os punhos vieram com um estrondo de trovão. A mente da tempestade celestial nublou e sua consciência oscilou. Ele não conseguiu evitar de cair no chão. A terra não se tornou diferente de um mar furioso. Ela rachou e se partiu, grandes tsunamis de terra rugindo nos céus e eliminando exércitos por centenas de quilômetros. Raios e ventos cortantes chicoteavam Leonel, mas seu corpo brilhava com runas e os raios pareciam se tornar parte de sua força. Leonel sacudiu a mão, e uma forte onda de terra formou uma espada. Um raio envolveu-a enquanto seus olhos brilhavam com uma luz violeta feroz. O olhar de Aina piscou em confusão, sem entender muito bem porque Leonel havia escolhido a forma de uma espada, mas também sem questionar. Tudo que ela conseguiu ver foi um ataque que dividiu os céus em 2.
As nuvens de tempestade acima se dispersaram e até mesmo o membro da raça do vazio atrás dele foi cortado ao meio. A cabeça da tempestade celestial voou para os céus e sangue prateado jorrou e ondulou pelas rachaduras da terra como rios caudalosos. Leonel respirou fundo e pareceu só agora se acalmar um pouco. Papai adoraria ver isso. Seu pai sempre amou anime e mangá. Um de seus personagens favoritos era Zoro, justamente por causa de seu ancestral. Seu pai uma vez disse que Zoro deveria ter sido o personagem principal de One Piece. Ao relembrar a lembrança, Leonel riu alto. Ele sabia que o motivo pelo qual seu pai amava tanto Zoro era por causa do mangá One Shot que veio antes de One Piece, onde o ancestral de Zoro matou um dragão com uma única lâmina. Hoje ele fez a mesma coisa. Capítulo 2892. Leonel desceu. Ele tinha sido um pouco teimoso agora, mas isso estava bom. Assim como ele havia dito, ele precisava de um cadáver da tempestade celestial para começar. Ele guardou o cadáver enquanto Aina pegava o que restava da raça do vazio. Os dois dispararam e desapareceram antes que alguém pudesse retornar para verificar o que havia acontecido ali. Parecia uma repetição de uma cena muito conhecida. Os domínios das bestas foram virados de cabeça para baixo, e parecia que vários campos de batalha estavam sendo reequilibrados à força. Mas o mais confuso era que Leonel nunca deixava um sair melhor que o outro. Era como se ele estivesse tirando 1 quilo de carne dos dois exércitos. Ele e sua esposa se moviam entre os campos de batalha tão rapidamente que ninguém conseguia encontrar suas sombras, e ele parecia estar lidando com ambos os lados como se quisesse ver ambos os lados destruídos. Isso é absolutamente ridículo. Não podemos permitir que isso continue. Perdemos vários comandantes poderosos, e nem mesmo nas mãos da raça do vácuo. Isso é absolutamente inaceitável. Elisium observou isso em silêncio. Ele não disse nada enquanto os anciões se enfureciam. As horas passaram e quando eles finalmente ficaram sem fôlego de tanto gritar, seus lábios finalmente se separaram. Patético. Ele se levantou lentamente. Esta foi a primeira vez que ele se moveu em todos esses meses. A guerra já durava mais de 1 ano, e ainda assim ele nunca havia se movido de sua posição sentada até este exato momento. Ele era o especialista mais forte das corujas por um motivo. Ele não faria um movimento facilmente. E ainda assim, ele estava tão profundamente desapontado naquele momento que teve que se levantar. Ele tinha visto pessoalmente esses mesmos anciãos caírem cada vez mais fundo no desespero. Houve muitas vezes nos últimos 6 meses em que várias de suas figuras importantes caíram, mas eles nunca ousaram gritar e ser tão ousados. Por quê? Foi porque Shanghai foi quem os matou. Eles pensaram que era natural. Mas agora que eram Leonel e Aina, um par de humanos, eles sentiam que estava abaixo deles. Só agora eles ousavam mostrar suas presas. O que eles eram senão patéticos? Está na hora. Ele disse levemente. Ele acenou com a mão e naquele momento, várias auras poderosas desceram, uma após a outra. Para a surpresa dos anciões, especialmente do bisavô de Euric, Minerva estava entre eles. Seu rosto ainda era uma bagunça mutilada. Ela havia destruído seu próprio semblante lindo com suas próprias mãos, e ela se recusou a se permitir curar adequadamente. Agora, ali, ela parecia ter um poder que fazia até a terra santa deles tremer. O que foi mais chocante do que isso foi o fato de que ela não era a única. Dezenas de figuras poderosas apareceram, cada uma exalando uma aura poderosa que parecia já ter tocado a divindade. O grupo de corujas percebeu que isso não era a verdadeira divindade, mas sim que suas constituições haviam evoluído, alcançando um novo nível. Os olhos deles se arregalaram. Como isso era possível? A partir de hoje, vocês não serão mais os anciões da minha raça Minerva. O quê? O ancestral Solarius ficou surpreso. Não só ele estava chutando-os para longe, mas eles não eram as corujas? Quando eles se tornaram os Minerva? Você não tem o direito de saber. Elisium falou calmamente e então olhou para Minerva. Naquele momento, Minerva caminhou lentamente para frente até ficar de pé, elevando-se sobre o ancestral Solarius. Isso não era porque ela era muito mais alta, mas sim porque este último ainda estava sentado. Ele ainda não parecia entender o que estava acontecendo. Embora se possa dizer que Leonel foi quem levou Minerva ao limite durante a maior parte de sua vida, foi a linhagem familiar de Solarius que lhe causou mais problemas. E para quê? Porque ela era linda. Porque sua família possuía riquezas que eles cobiçavam. Porque ela tinha uma herança e linhagem que eles queriam consumir. Ela se lembrou daquelas palavras doentias e distorcidas que Euric lhe dissera ao longo dos anos. Que seu único valor era dar à luz seus filhos, que ele seria a esposa que ele pressionava sob seu polegar, que ele a conquistaria como se ela fosse um objeto e um ser vivo e respirante. Euric sempre foi muito mais fraco que ela. Sozinho, ele nunca ousaria fazer tais coisas. E no entanto foram também as ações dele que retardaram os passos dela a cada passo do caminho. Se não fosse por isso, como ela não poderia saber há muito tempo que seus pais ainda estavam vivos? Que ela não era a única que se lembrava da glória da raça Minerva? Com seu talento, como ela não poderia ter entrado há muito tempo no estado de criação? Foi essa família que tirou tudo dela, tudo por causa de sua arrogância e ganância. De pé sobre este ancestral Solarius que havia ditado grande parte de sua vida até agora, ela sentiu uma fúria sem limites em seu coração por apenas um momento antes que o que restava dele flutuasse no vento. Solarius finalmente pareceu se recuperar quando percebeu que era Minerva que estava parada sobre ele. Imediatamente, ele sentiu raiva. Garotinha, como você ousa me desrespeitar desse jeito? Pará! A palma de Minerva balançou descuidadamente. Metade do rosto de Solarius desmoronou enquanto sangue e dentes quebrados voavam pelo ar. Lentamente Minerva caminhou em direção a ele, mas seus passos pareciam cobrir grandes extensões de terra a cada passo.
Antes que Solarius pudesse sequer se levantar, Minerva já havia aparecido diante dele novamente e estendido uma mão. Sua garganta pareceu se puxar para dentro da palma da mão e ele se viu congelado. Saliva e sangue saíram de sua boca enquanto ele xingava violentamente, mas Minerva não sentiu necessidade de desperdiçar mais palavras com ele. Com um simples aperto de mão, ela acabou com a vida dele. Capítulo 2893. Minerva descuidadamente jogou o cadáver para o lado enquanto os outros ancestrais descartados assistiam horrorizados. A última de suas queixas desapareceu e naquele momento sua aura floresceu. Ela respirou fundo e sua presença se elevou, sua força dos sonhos deixando o estado de criação inferior para trás e entrando no estado de criação médio. Ao mesmo tempo, uma coroa rosa prateada apareceu acima de sua cabeça. Suas asas deslumbrantes brilharam resplandecentemente e as cicatrizes que marcavam seu rosto feio desapareceram. Quando ela abriu os olhos novamente, sua coroa ainda parecia não ter desbotado, ou melhor, parecia não querer desbotar. Ela já havia dito isso muitas vezes antes. Ela era uma imperatriz. Era isso que ela merecia, e ela iria fazer isso com as próprias mãos. Com passos leves, ela retornou para o lado de seus pais, um par de corujas que ela pensou que tinham morrido há muito tempo. Mas o que ela não sabia era que o apagamento de sua linhagem, pelo menos em parte, foi por necessidade. Leonel tinha acertado. Muitas das corujas queriam se distanciar das Minervas para não enfurecer os deuses, mas nem todos eram covardes. Ainda não era a hora. E na ironia das ironias, não era um deus forçando a ação deles agora, mas sim um filho da raça humana. O resto dos ancestrais foi levado embora. Embora fossem muito mais fracos do que essa legião secreta, eles ainda eram todos existências da nona dimensão, estado de criação, que não podiam ser subestimadas. Eles iam permitir que Minerva matasse Solarius e sua linhagem familiar, em parte porque ele estava realmente enojado com suas ações, e em segundo lugar porque ele sabia que essa seria a barreira final que Minerva precisava quebrar para atingir um novo nível. Havia 3 pilares de força neste mundo: manipulação da força, dimensão e constituição. O último era o mais complexo, pois incorporava tudo, desde a raça até o grau racial, e até mesmo variações perfeitas de talento. Mas também pode ser dito que foi aquele que teve o maior peso quando todo o resto permaneceu igual. Entre eles, havia vários mais poderosos que Minerva. No entanto, ela era sem dúvida a mais talentosa de todas. Como tal, ela era a que eles iam mais queria ver ascender. Se isso significasse sacrificar alguns especialistas do estado de criação. E daí? Eles a fizeram sofrer sozinha todo esse tempo. Era natural que eles a retribuíssem de alguma forma. No passado, eles iam disse lentamente. Nossa raça Minerva caiu porque nos concentramos em criação. Nós éramos ingênuos e buscávamos ajudar as raças humanoides substituindo as bestas divinas da criação, sem saber que não era algo que aqueles deuses egoístas pudessem apreciar. Naquela época, para sobreviver, não tínhamos escolha a não ser abandonar aquele caminho e construir um novo para nós, um baseado no poder de combate absoluto. Demorou tempo e muitas gerações, mas agora finalmente conseguimos fundir esses 2 caminhos em um. Cada um de vocês não é apenas um especialista absoluto em força dos sonhos, mas também são combatentes que podem sacudir os céus e arrancar estrelas. Eles olhou para eles um por um. Eu tenho suprimido a formação do meu Dharma por muitos anos já. Yeon-shi Lori vem. Eu sei que vocês 2 são iguais. Daqui a 3 meses nossa oportunidade chegará. Nossos deuses já ascendidos também estarão preparados. O que você quer que façamos? Minerva perguntou. Ela havia lidado com Solarius e Euric, mas francamente, ela ainda queria lidar com Leonel também. Deixe o garoto causar estragos por enquanto. Ele parece estar se movendo aleatoriamente, mas ele escolheu bem seus campos de batalha. Se eu estiver certo, ele quer estender essa batalha o máximo possível, enquanto nos torna centros convenientes de coleta de recursos. Considerando sua taxa surpreendente de crescimento, isso é natural. Ele sabe que quando essa batalha terminar, o mundo inteiro desabará sobre a raça humana. Ele parece acreditar que se crescer o suficiente antes disso, a ira até mesmo dos deuses não importará. Ele está realmente confiante em si mesmo. De acordo com relatos, ele coletou os cadáveres de muitas das raças do vazio e bestas divinas caídas. Ao mesmo tempo, ele sempre mira nos campos de batalha mais desequilibrados e os força à submissão. Deixe-o continuar. Isso nos dará tempo. Quando estivermos preparados, poderemos conter sua arrogância. Leonel ficou sentado em silêncio, enquanto faíscas voavam por sua paisagem dos sonhos. É isso que eles querem fazer. Leonel descobriu que não conseguia mais sondar profundamente o território coruja. A única explicação para isso era que especialistas da força dos sonhos muito mais poderosos do que ele tinham aparecido, e isso por si só já era assustador o suficiente. Isso quer dizer que ele não conseguiu nem começar a escutar a conversa que tinha acabado de acontecer, mas já havia imaginado que um cenário como esse poderia acontecer. No momento em que ele percebeu que o nome Minerva foi escolhido por um motivo, o resto se encaixou. Não, o que Leonel realmente estava fazendo todo esse tempo era viajar por essas terras para ver se havia algo especial que ele pudesse encontrar nelas. Ele não conseguia encontrar nada, mas então teve uma ideia. Não era estranho que as bestas dos deuses caídos e as corujas estivessem trabalhando com os inválidos variantes? Só isso já era estranho o suficiente. Trabalhar com a única raça que todos na existência odiavam completamente foi uma escolha com certeza. A realidade é que se os deuses descobrissem isso, talvez não fosse apenas a raça do vazio que estivesse atacando agora. O que faria tal risco valer a pena? Quando ele pensou dessa forma, a resposta era óbvia demais. Mundos incompletos. Ele estava muito focado nas bolhas e não o suficiente nos mundos incompletos que poderiam existir. Quando ele deu um passo para trás, entrou no vazio e viu a escala de tudo, seu olhar não pôde deixar de piscar descontroladamente. Parece que a raça Minerva está de volta. O que ele via agora, nem ele era capaz de fazer ainda.
Somente a mais forte raça artesanal dos humanoides poderia pensar em algo assim. Capítulo 2894. Olhando para a variedade de mundos, Leonel não pôde deixar de admitir algo para si mesmo. Se não fosse por sua descoberta da Ordem do Mar Sábio e sua fusão com seu status da Ordem das Estrelas Sábias, teria sido impossível para ele ver através disso. O objetivo das corujas e das bestas dos deuses caídos estava claro e óbvio para ele agora. Eles queriam formar uma matriz entre seus mundos, completando e preenchendo suas fraquezas com vários mundos incompletos, para finalmente cruzar a barreira final e formar seu próprio reino divino. Tal plano levaria gerações para ser elaborado. Ele podia ver seus esforços meticulosos, passo a passo. E francamente ele ficou muito impressionado. Só essa visão por si só mostrou sua coragem, sua determinação. Era algo que ele não podia ignorar mesmo que quisesse. Leonel raramente ficava impressionado, mas no momento ele não conseguia deixar de ficar. Era um lembrete de que ele não podia subestimar as pessoas deste mundo, mesmo que elas não fossem deuses, especialmente no caso de elas já terem sido deuses no passado. No entanto, ainda não está preparado. Se estou correto, parece que não são os mundos incompletos que são o problema, mas sim os mundos completos. Alguns dos seus espíritos mundiais ainda precisam de mais refinamento, mas o método que estão usando. O olhar de Leonel brilhou. De volta ao verso dimensional, havia coisas chamadas dobras da realidade. Não era que dobras da realidade não existissem nesses mundos completos, mas sim que elas não eram tão óbvias. Na verdade, bolhas eram precisamente dobras da realidade. Era por isso que elas podiam se fundir umas nas outras e se separar. Elas representavam rugas nas dimensões, não apenas mundos. Deixando isso de lado, dobras da realidade poderia expandir e engolir outros no verso dimensional. Mundos começavam na terceira dimensão, tinham um potencial definido e podiam crescer dependendo de quão bem eles limpavam suas zonas subdimensionais. Quanto mais rápido eles eram limpos, e quanto mais perfeitamente isso era feito, mais rápido os mundos poderiam crescer até seu potencial máximo. Foi porque Leonel estava intimamente ciente disso que ele também sabia que poderia se beneficiar ao limpar as zonas adequadamente. E foi isso que lhe permitiu evoluir seu mundo incompleto para um mundo completo com potencial do reino de Deus. No entanto, esse mesmo mundo incompleto ainda estava muito distante do reino de Deus. Na verdade, ele ainda era levemente mais fraco do que os reinos mortais mais fracos. Ambos, claro. Então a questão era, o que isso tinha a ver com a situação atual? Os espíritos mundiais dos mundos completos nesta formação ainda estavam faltando. No entanto, eles estavam trabalhando rapidamente em direção à conclusão. Se eles tivessem a tábua da vida, era provável que pudessem completar isso mais rapidamente. Afinal, Leonel não tinha esquecido que os nômades que ele conheceu eram de alguma forma capazes de imitar o fator de linhagem da Estrela do Norte. Quem diria que eles não tinham uma ordem das estrelas sábias? No entanto, como eles perderam a oportunidade, estavam tomando um caminho mais lento, e parecia que essa guerra só estava ajudando-os. Usando os corpos dos deuses para refinar seus espíritos do mundo, é isso? Leonel abriu os olhos lentamente enquanto finalmente entendia tudo. Até agora, havia apenas 2 mundos que não haviam atingido o padrão necessário. O mais interessante é que se Leonel estivesse correto, a única coisa que limitava as bestas deusas caídas era o reino em que estavam, e não suas constituições. Isso significava que no instante em que esses reinos se tornassem reinos deuses mais uma vez, eles também voariam de volta à divindade em um instante e provavelmente mais uma vez se tornariam um dos deuses mais fortes que havia. Quando Leonel entendeu o alcance do plano, ele finalmente pareceu perceber o tipo de problema em que tinha se metido casualmente, e não conseguiu deixar de rir. Ele não deu a mínima. Seus pensamentos estavam focados em apenas uma coisa. Como ele poderia tirar melhor proveito dessa situação? Arruinar os planos deles? Não, isso não o beneficiaria. No momento em que seu plano deu certo, era provável que uma nova guerra irrompesse no reino dos deuses. Mas ele estava igualmente certo de que essa guerra não duraria muito. A raça do vazio usaria isso como uma oportunidade para recuar, porque perder para deuses não era mais a mesma coisa que perder para semideuses. Não seria mais uma questão de face para eles. Dessa forma, uma vez que eles entendessem a força das bestas divinas, ou melhor, das atuais bestas divinas caídas que logo se tornariam bestas divinas novamente, eles encontrariam um momento conveniente para se retirar. Uma vez que isso acontecesse, Leonel obviamente se tornaria um alvo novamente. Eles definitivamente não seriam capazes de ir atrás dele imediatamente, mas seria apenas uma questão de tempo. Por outro lado, ainda era improvável que eles conseguissem voltar toda a atenção para ele, especialmente porque eles teriam criado um tigre e deixado que eles entrassem em sua toca. Aquele tigre era, obviamente, os Inválidos, porque este não seria apenas o novo reino dos deuses, mas também o primeiro reino dos deuses em que os Inválidos teriam permissão de entrar. E isso era absolutamente inaceitável para Leonel. A razão pela qual ele parou de fazer Aina esconder sua soberania de sangue foi porque ele sabia que ela já tinha sido exposta à única multidão de pessoas que ele mais temia por causa dela. Nesse caso, simplesmente não havia sentido em fazê-la segurar sua força por mais tempo. Mas para Leonel, o fato de esse grupo de pessoas estar trabalhando com inválidos era absolutamente inaceitável. Mesmo que ele não tivesse a intenção de impedir completamente os planos deles, ele certamente pegaria 1 quilo de carne. 1 libra não é suficiente, disse Leonel, seu olhar brilhando com frieza. Leonel levantou-se lentamente, com um plano se formando lentamente em sua mente. Agora que ele sabia com o que estava trabalhando, ele finalmente pôde concluir o trecho final. Capítulo 2895. Leonel entrou no cubo segmentado.
Diante dele, jaziam os corpos de 4 bestas divinas caídas. Ele olhou para a Terra Celestial com uma expressão solene. Ele e Aina se separaram por uma questão de eficiência, mas, para sua surpresa, Aina voltou ferida da batalha com a Terra Celestial. Embora ela tivesse obviamente vencido no final, Leonel não teve escolha a não ser reprimir sinais de cautela e raiva. Não havia como Aina ter falhado em escolher um oponente apropriado para ela, e esse não deveria ser um personagem de nível ancestral. De acordo com Aina, ele só tinha um dom de estado de quase criação. Para piorar a situação, considerando o fator de cura de Aina naquele momento, especialmente porque ela não estava mais escondendo sua soberania de sangue, o fato de ela ter retornado ferida para Leonel significava que provavelmente houve um momento em que ela foi gravemente ferida. Ele conhecia bem o temperamento da esposa. Se ela pudesse esconder seus fardos dele, ela o faria. Ele tinha quase certeza de que ela estivera mais perto da morte do que deixava transparecer. Terras celestiais, terrores celestiais. Leonel gostava de brincar sobre as tempestades celestiais serem realmente dragões, mas isso também não era exatamente errado. Assim como os prédios de apartamentos que ele tinha visto na Cidade Dourada, muitos dos mitos, lendas e culturas da Terra descendiam de impérios mais estabelecidos de existência mais ampla. No entanto, estava claro que essa lenda não era precisa. Não, era mais como se estivesse obscurecida. Na lenda da Terra havia alguns contos de 4 criaturas, um dragão, um pássaro vermelho, um tigre branco e uma tartaruga negra. No entanto, comparados às lendas do dragão sozinho, esses mitos estavam faltando. Na verdade, não era raro ouvir sobre lendas onde os dragões superavam os outros 3 de longe. No entanto, o que a Tábua da Vida deixou claro para Leonel foi que esses chamados dragões não eram a ameaça real. Em vez disso, os verdadeiros monstros adormecidos eram essas tartarugas do tamanho de um mundo, existências que controlavam o elemento terra a um grau que nem mesmo Leonel conseguia compreender. A luta de Aina deixou isso claro. Quando Leonel viu a situação, ele imediatamente estendeu a mão com sua força dos sonhos, e como esperado, a morte de um celestial terra enviou ondas selvagens através das bestas divinas caídas. Eles estavam mais enfurecidos agora do que em qualquer outro momento. E foi então que ele percebeu uma informação importante. A morte deste terra celestial pelas mãos de Aina marcou a primeira morte de um terra celestial desde o início desta guerra. Isso fez Leonel perceber que essa poderia ser a última peça de um grande quebra-cabeça, mas ele não se arrependeu nem um pouco. Os materiais dessas 4 bestas divinas eram o que ele precisava para completar sua armadura divina da 6ª dimensão. Somente uma armadura divina formada desses materiais poderia exibir o tipo de força que ele precisava, dado que agora ele tinha 2 mundos com potencial do reino divino em seu corpo. De uma forma ou de outra, ele iria ofender essas raças formidáveis. Então ele pode muito bem aproveitar ao máximo. Anastasia, desenterre uma formação com essas especificações. Então junte o sangue deles nas regiões anotadas. Eu já anotei tudo. Ok. A voz de Anastasia ecoou nos ouvidos de Leonel. Fazia um tempo desde que eles se comunicaram também, então levou um tempo para ele tirar o pequeno espírito do mundo do seu cavalo alto e amuado. Depois de alguma insistência, ela finalmente voltou ao normal. O que você quer fazer com isso? Anastasia perguntou quando ela e Leonel apareceram em uma planície ampla e aberta. Este era o mundo de Anastasia, então algo como esculpir um padrão exato na Terra levou apenas um piscar de olhos. Apenas um experimento. Você diz isso, mas parece que está bem confiante. Leonel riu. Estou bastante confiante. Embora ele estivesse rindo, havia um brilho arrepiante em seus olhos. Como ele poderia fracassar agora que sua esposa havia arriscado a vida? Não havia outro caminho senão o sucesso. Lentamente, ele pressionou as palmas das mãos, e pequenas divisórias na terra desmoronaram. Naquele instante, 4 fluxos de sangue se conectaram em um, e uma torrente violenta surgiu no ar. Havia 4 técnicas na tábua dourada do poder do imperador que existiam abaixo das 3 mais fortes. Uma delas claramente tomou a forma de um dragão. Como era de se esperar, o segundo tomou a forma de um pássaro. O segundo tomou a forma de um tigre. O último tomou a forma de uma tartaruga. Ficou claro para Leonel que essas 4 técnicas foram criadas com base nas bestas divinas caídas, os celestiais. Leonel queria usar seu fator de linhagem da família Falx, mas ele tinha que ter cuidado para não voar muito perto do sol. Ele estava confiante, mas não confiante o suficiente para ignorar todas as coisas. Mas com esse método, ele não só conseguia usar todas as 4 técnicas, mas também esconder a presença delas com a ajuda de sua armadura divina. Não era só isso, mas ele tinha certeza de que poderia amplificá-los. Sentindo as mudanças causadas pela arte da força natural formada de sangue, Leonel assentiu. Parecia que sua dedução estava correta. Vamos, Toliver. É hora de nos divertirmos. Leonel deu um passo e apareceu perto dos corpos sem sangue. Toliver cintilou e, como um mestre e espírito de metal, começaram a dissecar os corpos. Leonel separou seus casacos, seus ossos e seus tendões, jogando fora todo o resto. A carne era inútil para ele, então ele apenas os deu para Aina para ver se ela estava curiosa sobre o sabor. Já fazia um tempo que ele não comia nada, então ele poderia muito bem experimentar o sabor da carne celestial. Mas havia uma parte que se destacava das demais. Era uma concha enorme, com o formato de uma cadeia de montanhas. Era a casca da Terra Celestial e seria a peça principal de sua nova armadura divina. 60% de chance de sucesso. Vamos ver até onde meu criação realmente chegou. Capítulo 2896. Como Leonel disse, a inspiração para essa forma de artesanato veio de Talon. Talon era capaz de usar seu espírito de relâmpago terrestre para desencadear mudanças no mundo que poderiam ajudá-lo a criar. Quando Leonel viu isso, um pensamento lhe ocorreu. E se ele pudesse usar o mundo para ultrapassar os limites do seu corpo? O talento e o conhecimento de Leonel em criação sempre estiveram além do que seu corpo e o pequeno Toliver eram capazes.
O problema era que eles eram, no fim das contas, muito fracos para sempre executar os pensamentos de Leonel. Então, pode-se dizer que durante toda sua jornada em criação, o que Leonel conseguia criar sempre foi prejudicado. Era exatamente por isso que ele sentia que tinha apenas 60% de chance de sucesso agora. O que ele estava tentando fazer era usar métodos externos para atingir seu limite teórico, permitindo que sua habilidade em criação encontrasse sua compreensão. E tudo isso começa com essas partes do corpo. A técnica formada com a conceituação da celestial besta deus da tempestade era conhecida como poder do dragão. Como Leonel havia dito, a raça tempestade celestial não tinha poder do dragão. Era, em vez disso, uma conceituação de sua majestade. A versão mais fraca dessa técnica era capaz de fazer o que Leonel já fazia, que era pressionar as mentes dos outros. No entanto, no nível mais alto, ela podia pegar emprestado o poder de um mundo para fazer o mesmo, agindo como um quase regulador, mas nem de longe tão abrangente ou poderoso. Mesmo assim, era uma técnica chocante. Ela ganhou essa concepção artística ao visualizar a majestade das tempestades celestiais no céu, criaturas que eram capazes de comandar o vento e a chuva, formando nuvens de trovão e dispersá-las com um pensamento. A segunda técnica, formada a partir das brasas celestiais, era conhecida como as cinzas, ao pó. Apesar do nome enigmaticamente sombrio, as cinzas, ao pó, não era um método de ataque. Em vez disso, era um método de rejuvenescimento, embora não fosse exatamente isso. As brasas celestiais foram nomeadas assim porque tinham a maior vitalidade de todas as bestas divinas celestiais. Elas eram pássaros de fogo capazes de ressuscitar até mesmo de uma única brasa, e essa única brasa era igualmente capaz de queimar pela eternidade. Foi por isso que as cinzas, ao pó, não era necessariamente uma técnica de rejuvenescimento puro. A habilidade fundamental de as cinzas, ao pó, era ser capaz de repor instantaneamente uma alma ao seu estado máximo, semelhante à recuperação instantânea de Leonel, uma técnica que ele ainda tinha, apesar de não usá-la há muito tempo. Embora, é claro, a razão pela qual ele não a usou foi por causa da necessidade de esconder seu fator de linhagem da Estrela do Norte. Deixando isso de lado fosse por fadiga ou ferimento, um único uso de as cinzas, ao pó, era capaz de recuperar sua força de alma instantaneamente. Para Leonel, que tinha uma resistência de alma excepcional para começar, essa era obviamente uma técnica extremamente benéfica, principalmente porque esse foi o fim de tudo. Assim como o poder do dragão, esta era simplesmente a forma mais simples da técnica. Em sua forma mais elevada, tornava a alma ilimitada. Imagine por um momento atacar alguém com uma alma muito mais poderosa que a sua, tentando assimilá-lo, à força, ou extrair sua alma. Com as cinzas, ao pó, Leonel não teria que depender de itens externos. Sua alma seria capaz de renascer continuamente toda vez que ficasse sem força, e o resultado seria como se sua alma tivesse sido muitas vezes mais forte para começar. A única desvantagem dessa técnica era que ela exigia suporte externo de uma força com força vital, e essa força também tinha que estar no estado vital. Mas Leonel já não tinha isso? O que poderia preencher esse papel se não sua força estelar vital? De fato, esse método mais elevado de aplicação seria utilizável por ele no momento em que sua força estelar vital entrasse no estado de criação. A terceira raça era conhecida como Celestiais Bunnies. Eles eram a verdadeira raça do tigre branco antes que os tigres espectrais brancos se levantassem para substituí-los. Das 4 raças, eles foram os únicos a serem exterminados até o último. A técnica que surgiu deles ficou conhecida como Malditos Nascidos? A razão pela qual os Malditos Celestiais tinham esse apelido era porque eles eram bem conhecidos por serem a maldição de todas as forças. A única raça com força tão afiada que era capaz de cortar e morder qualquer coisa. O que muitos não sabiam era que isso acontecia porque os Malditos Celestiais não possuíam força alguma e eram vazios e sem fundo no espaço. Eles confiavam na força do buraco negro assim como a raça do vazio, e embora isso possa soar como uma contradição, não era. Isso porque eles não a empunhavam de verdade. Em vez disso, seus mistérios estavam gravados em suas garras, dentes e ossos. Em vez de nós inatos, eles tinham corpos inatos, capazes de anular qualquer força que encontrassem apenas com sua majestade. Ninguém era capaz de replicar o feito deles naquela época, nem depois. E Leonel tinha um bom pressentimento de que a razão pela qual eles foram eliminados era porque a raça do vazio os considerava intoleráveis. E ainda assim, ao mesmo tempo, Leonel tinha a mesma convicção de que isso acontecia apenas porque os terras celestiais eram bons demais em manter a discrição. Ou melhor, os terrores primordiais, a única existência entre os celestiais que existiu antes de todos eles, uma raça com história que remonta aos primórdios do universo. As primeiras bestas divinas da destruição. A última parte foi pura especulação da parte de Leonel, mas sua mente não era nada como tinha sido no passado. Embora ele ainda não conseguisse assimilar todo o conhecimento nas tábuas da vida, ele conseguia segurar muito mais de uma vez do que antes, e isso o abriu para entender e potencialmente deduzir muitas coisas. Por isso, a última técnica foi apropriadamente chamada de terror primordial. Capítulo 2897. O que tornou esta raça tão assustadora? Era o fato de que eles carregavam um mundo nas costas. Eles eram literalmente tão grandes quanto mundos, e quando eles cresceram, isso era ainda maior. O que Leonel só conseguia fazer por meio de uma técnica em mundos incompletos, os terrores primordiais conseguiam fazer naturalmente. Seus mundos eram seus corpos eram mundos. Essa era parte da razão pela qual a raça do vazio era tão assustadora também. Afinal, seus corpos eram construídos de estrelas, galáxias e nebulosas. Na verdade, Leonel já tinha visto um membro da raça do vazio ancestral antes também, e seu tamanho tinha sido suficiente para engolir um mundo incompleto inteiro, que era muito maior do que qualquer mundo completo.
Mas só havia uma coisa que Leonel podia dizer sobre isso. Eles eram totalmente inferiores. A raça do vazio engoliu mundos incompletos para adicionar à sua coleção de estrelas e galáxias, mas as terras celestiais eram um mundo. A diferença era semelhante à da noite para o dia e não podia ser subestimada nem um pouco. Muitas dessas coisas só foram coisas que se encaixaram depois que Leonel viu Aina voltar tão machucada. Isso o fez perceber que os personagens mais temíveis em tudo isso eram ironicamente as criaturas mais dóceis. Por alguma razão, porém, os terrores primordiais do passado escolheram se tornar as terras celestiais, deixando para trás seu nome original e, aparentemente, grande parte de sua força também. Então, quando eles caíram de besta divina para besta divina caída, o problema ficou ainda mais claro e eles perderam ainda mais força. E ainda assim, de alguma forma, eles reuniram tanta força. Terror primordial foi a técnica mais chocante para Leonel, não por causa de sua força, mas porque foi desenvolvida com base em um método de uso da força terrestre que Leonel havia deduzido independentemente. Quando Leonel entrou pela primeira vez no estado de impulso com sua força dos sonhos, foi porque ele veio a entender que a razão pela qual a força da Terra era tão difícil de controlar era porque ela agia como a âncora para toda a força. Era a razão pela qual a força podia coletar e se concentrar em mundos, em vez de ser amplamente dispersa pela existência. Assim, controlar a força da Terra significava lutar contra a vontade do espírito do mundo de um mundo. Ou seja, se você quisesse controlar a força da Terra tão livremente quanto qualquer outra força, você tinha que torná-la sua primeiro. Terror primordial usou a concepção artística da Terra Celestial para forçar isso na Terra. Mas mais uma vez, essa foi apenas a aplicação mais simples. A técnica em si seria inútil, principalmente se você não fosse naturalmente um usuário da força da Terra. Na melhor das hipóteses, você poderia usá-la para dissipar uma região de uma força que seu oponente gostasse de usar, e trazer à tona a sua própria. Claro, a razão pela qual Leonel estava tão desinteressado nessa habilidade era porque era algo que Domínio já podia fazer. Porém, se ele colocasse ambos os métodos em camadas, isso teria um grande efeito sinérgico. O que era realmente assustador sobre essa técnica estava em seu elevado nível de uso, muito parecido com essas outras. O que tornou o novo status de Ordem Sábia do Mar de Leonel tão poderoso não foi apenas o título, mas sim a sinergia que ele tinha com a Ordem das Estrelas Sábias. Um se firmou na realidade, e o outro alcançou as estrelas. Juntos, eles eram imparáveis. Da mesma forma, Leonel tinha uma constelação poderosa, e cada um de seus mundos incompletos parecia esconder outro, mas ele não tinha um método para aterrá-los. Claro, essa era apenas uma ideia que ele teve sozinho, mas fazia sentido se a pessoa pensasse a respeito. Uma única constelação poderia energizar bilhões de Morales no verso dimensional. Mesmo que muitos deles fossem fracos e mesmo os mais fortes deles não durassem neste mundo, esse número não era algo que pudesse ser ignorado. Agora, essa mesma constelação estava energizando somente Leonel. Então, para onde foi todo esse poder? A resposta era óbvia. Leonel era apenas uma pessoa. A constelação tinha muito a dar, mas havia apenas uma quantidade limitada que ele podia suportar. Mesmo que ele melhorasse sua compreensão, isso significava apenas mais poder que ele era incapaz de usar, enquanto sua força real aumentava minimamente em comparação. O terror do terror primordial era seu apetite insaciável. Quando essa técnica era ativada, ela roubava constantemente da Terra, aumentando a capacidade da alma ao longo da batalha e roubando mais do espírito do mundo de um mundo. Com ele, se todos os outros se cansassem durante a batalha, então aquele com a terror primordial ativado só se fortaleceria. E como em As Cinzas, ao pó o único requisito era uma força externa. Mas dessa vez era a força da Terra, com pontos de bônus para soberania de destruição. Essas 4 técnicas eram o que Leonel estava usando para criar sua armadura divina. Juntas, elas formariam a arma definitiva de destruição em massa. O problema era que Leonel não conseguia refiná-los do jeito que queria, então ele teve que criar uma arte da força natural em massa, construída a partir do sangue deles. Mas ele estava sem o Celestial Bunny, tendo apenas um tigre espectral branco para trabalhar. Como tal, havia 2 coisas trabalhando contra seu sucesso. Uma era a dificuldade, e a segunda era que os materiais não eram perfeitos. Entretanto, quando ele começou a fazer artesanato, ele pareceu esquecer todas as coisas. Parado no meio da arte da força, o mundo vibrava ao seu redor e cada movimento fazia com que um fluxo de cores do arco-íris seguisse o arco de seus braços. Ele parecia ter uma concentração sem precedentes. Já fazia muito tempo que Leonel não se preocupava em criar qualquer ofício. Mas naquele momento, ele colocou seu coração e alma nisso, dando absolutamente tudo o que tinha. Ele estava tão perfeitamente em sintonia com seu corpo que seus ossos pareciam cantar como os arcos de um violino enquanto seus músculos vibravam. O ar auspicioso emanava dele em ondas. O mundo de Anastasia começou a tremer enquanto uma armadura divina sem precedentes lentamente começava a tomar forma. Capítulo 2898. Ele cuidadosamente puxou a medula para fora do osso e o secou. Ele transformou o couro duro das tempestades celestiais em um verdadeiro éter, e as penas flamejantes das brasas celestiais em runas cuidadosamente delineadas. Sua pena de criação da força dançava no ar, simples e sem adornos, mas irradiando as cores do arco-íris das formações ao redor. Sua mão livre batia no ar com a majestade de um pianista de elite, mas com uma velocidade que a ultrapassava em muito. Cada golpe de dedo era como um estrondo de trovão e um clarão de relâmpago, um tsunami de terra e um furacão de lâminas. Apesar da curta distância que eles percorreram, o eco estrondoso voou pelo ar e estilhaçou o espaço como vidro se estilhaçando. Às vezes esses fragmentos até bombardeavam o próprio corpo de Leonel, com sangue vazando entre suas unhas e as articulações de seus dedos. Mas ele não pareceu notar nada enquanto as veias saltavam em seu corpo, e seu foco atingiu um estado absolutamente sem precedentes.
Tolliver teceu dentro e fora dos materiais, às vezes esmagando-os como um martelo, às vezes moldando-os com o cuidado especializado de um mestre do barro e às vezes costurando-os sob algum poder misterioso. O rosto de Leonel continuou pálido enquanto o sangue escorria de seu corpo, mas a luz em seus olhos brilhava cada vez mais. Você lhes dará vida, ele disse suavemente. Um rugido de repente encheu os céus. Tolliver voou como um dragão perfurando as nuvens, depois voou como uma fênix que poderia cruzar mundos com um único bater de asas. O espírito de metal girou no ar e mergulhou para baixo, seu corpo arqueando-se e se tornando um tigre saltitante preparado para despedaçar sua presa. Quando estava prestes a colidir com o chão, ele se expandiu violentamente, seu corpo se tornando uma montanha imponente enquanto uma tartaruga pousava no chão. Bum! Um brilho prateado encheu o mundo, e um pilar conectou a terra aos céus. O segundo mundo incompleto de Leonel ganhou vida e runas de repente começaram a aparecer por todo o seu corpo. A terra tremeu e os céus brilharam ao redor dele. Naquele momento, a luz prateada vibrante invadiu seu corpo, fundindo-se com as runas. Houve uma explosão e o corpo de Leonel se despedaçou. Sua pele se estilhaçou como madeira, seus ossos se fragmentaram como vidro. Seu sangue ferveu até virar cinzas e sua alma parecia estar sendo despedaçada. Ele rugiu, seus olhos brilhando com luzes violetas brilhantes e suas pupilas e esclera desapareceram, fazendo parecer que um par gêmeo de orbes de luz havia tomado seu lugar. A terra ao redor tremeu, o fedor fétido do sangue encheu os céus. A terra tremeu e se estilhaçou, uma grande onda de ar auspicioso inundou seu corpo enquanto a arte da força natural parecia estar rapidamente perdendo seu brilho. Uma concepção artística para todas as idades começou a nadar na pele de Leonel. Suas roupas viraram cinzas e tatuagens prateadas, douradas e pretas começaram a ficar gravadas em sangue. Um dragão subiu pelo seu braço, sua cabeça poderosa atingiu seu peito e rugiu em direção aos céus. Um tigre pegou o outro braço, sua cauda balançando e espiralando para baixo e ao redor de sua perna, enquanto sua cabeça pegou seu ombro. Sua boca aberta, seus dentes brilhantes brilhando com um abismo escuro. Uma fênix envolveu sua outra perna, suas asas se espalhando por seu corpo e se tornando um pano de fundo para o dragão em seu peito e costas. Uma montanha imponente ocupava suas costas esculpidas e seus músculos pareciam se solidificar ainda mais sob sua presença. As quatro criaturas se aglomeravam e se moviam como se pudessem viver e respirar, não agindo como tatuagens de verdade nem um pouco. De tempos em tempos, um espírito de metal prateado saía delas, um após o outro, dominando em sua presença. Sangue caiu do corpo de Leonel, e sua cabeça pendeu para baixo. No entanto, foi quando uma batida de coração ecoou no mundo. Chamar isso de um estrondo de trovão era fazer-lhe uma injustiça. Era como se um mundo estivesse despertando e os céus estivessem se abrindo pela primeira vez. Um vazio mal reprimido surgiu ao redor de Leonel, e parecia que a realidade poderia desmoronar a qualquer momento. De repente, seu cabelo cresceu e ficou muito mais claro, tanto que parecia quase todo branco na maioria das circunstâncias. Um par de moletons apareceu em seu corpo, enrolado até as panturrilhas, e com uma cintura que transbordava tufos de lindos e macios pelos brancos. Aparelhos apareceram em seus pulsos e antebraços em uma chama vermelho-dourada bruxuleante, e um colar de dentes de tigre enegrecidos apareceu em volta de seu pescoço. Um halo apareceu paralelo às suas costas, e grande o suficiente para engolir seu corpo inteiro. Era perfeitamente liso e polido ao extremo, mas irradiava uma espécie de força mortal que o fazia parecer muito mais escuro do que a prata brilhante que era. Aparelhos apareceram ao redor de seus tornozelos ao mesmo tempo, combinando com os de seu pulso, mas muito mais soltos. Toda vez que suas pernas se moviam, elas pairavam e chocalhavam uma contra a outra, enviando um pulso de chamas que destruía tudo nas proximidades. Naquele momento, a enorme concha que protegia o terror celestial tremeu. Leonel levantou fracamente a mão ensanguentada e então a fechou. As leis do mundo foram obedecidas. A enorme concha montanhosa foi comprimida em um instante, formando um seixo tão pequeno que a pressão o fez explodir em chamas também até brilhar como o diamante mais resplandecente da existência. Com a cabeça ainda abaixada, o diamante polido flutuou em direção a Leonel como se pesasse tão leve quanto uma pena e pressionou contra sua testa. Bum! A aura de Leonel irrompeu, uma presença sufocante se espalhando com ele no centro. Seus ferimentos cicatrizaram tão rapidamente que carne quebrada caiu de seu corpo e sangue seco voou pelo ar como cinzas. Parado ali com a cabeça baixa e o peso de um mundo sobre o corpo, o coração de Leonel voltou a bater forte. E desta vez toda a existência pareceu ouvi-lo. Capítulo 2899. Leonel parecia despertar lentamente de seu estado estranho, o estado do eu. Não importa quão mágica ou incrível uma armadura de metal fosse, mesmo quando ela era capaz de se fundir ao seu corpo, ela era um item externo. Leonel estava tentando resolver esse problema, mas então se lembrou de algo. Seu pai, mesmo no fim da vida, nunca usou uma armadura divina. Será que ele realmente abandonou completamente o caminho dos Morales? Ele sabia que seu pai era teimoso, mas não era teimoso a ponto de fazer coisas tolas só por fazer. Foi então que Leonel entendeu. A armadura divina definitiva provavelmente era completamente diferente de uma armadura. Na verdade, a armadura divina definitiva provavelmente refletia no corpo não muito diferente de como um fator de linhagem apareceria. Era uma parte do corpo. E agora, Leonel tinha dado o primeiro passo por esse caminho. Na verdade, ele tinha dado um primeiro passo melhor do que até mesmo seu pai, porque agora mesmo sua armadura divina era a amálgama de 4 bestas divinas caídas e uma jovem besta do infinito. No final, quase destruiu seu corpo, mas no final, ele conseguiu resistir e sua força deu outro grande salto à frente.
Finalmente, ele ganhou força para olhar para cima, e seus olhos brilharam com uma luz traiçoeira. O espaço diante de seu olhar rachou e se fragmentou, mas Anastasia estava felizmente lá para estabilizá-lo. Pare de destruir meu mundo. Anastasia resmungou. Leonel riu e deu um tapinha na cabeça da garotinha. Ele a puxou para seus braços antes que ela pudesse reagir e lhe deu um grande beijo na testa antes de desaparecer. Você? Leonel já havia desaparecido, e o pequeno espírito do mundo, de cabeça confusa, parecia não se lembrar de que podia se teletransportar para qualquer lugar que quisesse em um instante. Você está bem? Leonel perguntou a Aina, que estava sentada em meditação. Mesmo depois desse tempo, ela não parecia ter retornado a 100%. Aina abriu os olhos e olhou para cima, sorrindo para ele. Estou bem. Você deveria usar as cápsulas. Isso vai acelerar as coisas. Testei as cápsulas nos últimos anos e parece que há algumas distorções neles. Descansar é bom, mas quando você quer compreender algo, a menos que seja a própria força do tempo, você provavelmente deve evitá-los. Você está compreendendo alguma coisa? Leonel perguntou surpreso. Sim. Sinto que se eu compreender isso, posso completar meu terceiro retorno à 8ª dimensão bem rápido, mas os recursos que precisarei serão um pouco exagerados. Leonel riu. Mais exagerado que um mundo incompleto inteiro? Aina sorriu amargamente e os lábios de Leonel se contraíram. Parecia que ele não seria o único ganancioso da família tão cedo. Aina havia completado 5 renascimentos agora. Ela retornou à 7ª dimensão 3 vezes, e esta era agora sua segunda tentativa de retornar à 8ª. Pelo que ele entendeu, ela planejava fazer isso mais uma vez por 3 vezes completas para a 9ª dimensão também. Parecia que este seria muito diferente. Ou talvez, o ano que Leonel perdeu não tenha sido tão simples assim. Ele contou a Aina o que ele havia vivenciado, mas ele nunca realmente perguntou o que ela havia feito para retornar à 8ª dimensão. Qual é a sensação? Leonel perguntou, sentindo-se curioso. Ele se perguntou que avanço ela estava tendo. Há uma técnica na tábua do soberano de sangue relacionada a um tipo de domínio, mas nunca a usei porque não parece muito correta. Quando o domínio do sangue é ativado, estou roubando força vital não apenas das pessoas, mas também estou usando o sangue como um recipiente para a força vital do mundo. Isso parece poderoso. Por que você não está usando? Leonel perguntou. Ele tinha certeza de que não era porque Aina ainda não compreendia. Na verdade, em termos de compreensão, Leonel e Aina provavelmente estavam em um plano próprio. A diferença era que a compreensão de Aina vinha de sua clarividência e a de Leonel vinha de sua força dos sonhos. Não parece ser meu poder, como se estivesse faltando alguma coisa, e embora seja poderoso, consome muita energia precisamente porque não parece meu. Mas os métodos da Terra Celestial pareciam ter uma pitada de iluminação para mim neles. Especialmente os ferimentos que deixou. Os ferimentos. Os olhos de Leonel se estreitaram. Parecia que ele fazia do meu próprio corpo seu campo de batalha. Eu estava lutando uma batalha externa e interna. Foi a primeira vez que experimentei algo assim. Honestamente, parte da razão pela qual eu estava tão gravemente ferido foi porque eu queria estender a batalha para senti-la mais. Ok, entendo. Leonel assentiu. Você sabe o que vai precisar para sua próxima descoberta? Se fosse apenas um mundo incompleto, nem seria mais um problema tão grande. Leonel poderia encontrá-lo com facilidade. Não tenho muita certeza, honestamente. Mas acho que o segredo é criar meu próprio mundo de sangue. E se for sobre isso, vou precisar de sangue. Sangue de alta qualidade, e muito. Os olhos de Leonel se estreitaram. O que exatamente é alta qualidade e muito no seu livro? Aina limpou a garganta. Eu definitivamente preciso de sangue de Deus. O lábio de Leonel se contraiu. E por sangue de Deus você quer dizer, nenhum dos que encontramos até agora é o suficiente. A qualidade deles é muito inferior. Leonel soltou uma risada oca. Ele tinha a sensação de que esse seria o caso. Quanto a quanto? Bem, o suficiente para encher um mundo de bolhas até a borda. Leonel tossiu. E ele pensava que era o devorador de dinheiro, quando na realidade havia se esquecido de que o dever de um homem era agradar sua esposa com sua carteira. Infelizmente, desta vez, ele não tinha ideia de como faria isso. Ele tinha que matar deuses suficientes, não para que seus cadáveres enchessem o mundo, mas para que seu próprio sangue fosse suficiente. Quantos bilhões foram esses? Capítulo 2900. Leonel respirou fundo e balançou a cabeça. Você está brincando comigo, certo? Ele riu. Talvez um pouco. Aina sorriu. Os dois sabiam que Aina não estava mentindo de verdade. Ela realmente precisava de muito. Era só que ambos poderiam inventar métodos para compensar isso. Por exemplo, e se eles capturassem deuses vivos e depois os sangrassem continuamente? Dessa forma, você poderia tirar muito mais de um único corpo em vez de ter que matar continuamente. Claro, seriam necessários recursos para mantê-los curados e produzindo, mas ainda era muito mais fácil do que simplesmente matá-los. Ao mesmo tempo, quanto à qualidade, havia muitos métodos para melhorar a qualidade do sangue. Leonel não estava ciente deles, mas não era essa precisamente a especialidade de Aina? Mesmo que fosse Leonel sozinho, ele simplesmente tomaria o caminho grosseiro de elevar a força à constituição de alguém até os reinos dos deuses e então continuar a partir daí. Você pode ficar aqui, então, disse Leonel. Onde você está indo? Aina perguntou, sentindo-se um pouco hesitante. Ela queria lutar ao lado dele também. Ela só não esperava que isso acontecesse de repente. Esta era sua melhor chance de agarrar a inspiração que tinha. Ao contrário de Leonel, ela não podia simplesmente voltar a um estado mental anterior, mesmo com sua clarividência. Ela tinha que agarrá-lo aqui e agora. Já é hora de eu começar a desencadear uma carnificina de verdade, Leonel disse suavemente, olhando para longe. Além disso, minha esposa precisa ser alimentada. Preciso fazer uma pequena farra. Aina franziu a testa para conter o riso, tentando ficar séria. Vai ser perigoso. Eu pude perceber imediatamente que eles não gostaram do fato de eu ter matado um celestial terra. A reação deles foi anormal.
Leonel assentiu e se virou para sair. Você não precisa se importar. Eles deveriam estar mais preocupados com qual será minha reação. Depois de dizer isso, Leonel desapareceu. Leonel apareceu no mundo vermelho. A bolha das brasas celestiais parecia pintada com fios de chamas. As nuvens eram como brasas dançantes. O chão parecia de alguma forma sólido e etéreo. E até mesmo as plantas pareciam estar queimando, enquanto ainda mantinham sua forma e estrutura. Era um mundo de fogo e Leonel sentia sua presença mais claramente agora do que nunca. Ele realmente nunca havia sentido o elemento fogo tão claramente e ele realmente sentiu. Em casa. Era um bom lugar para começar uma matança. Um rugido ecoou dos céus e Leonel percebeu que sua localização já havia sido descoberta. Interiormente ele ficou muito surpreso. Anastasia tinha a habilidade de se esconder muito bem, então o fato de eles já o terem encontrado significava que no momento em que ele saiu do cubo segmentado, eles conseguiram localizar sua posição. A força de uma raça semideus não pode ser subestimada. Estrela Negra, Leonel gritou fracamente. Um pequeno Visão preto apareceu no ombro de Leonel. A essa altura, o pequeno sujeito talvez não fosse tão pequeno, tendo 1 metro de comprimento. Mas comparado a outras feras de sua força, ele certamente era muito menor. Nós vamos nos divertir um pouco, Leonel disse com um sorriso. Mas havia algo particularmente assustador naquele sorriso. Não alcançava seus olhos, parecia um par de brasas fumegantes. Seus cabelos e calças de moletom balançavam no ar, esta última pressionando sua pele como se pudesse ser arrancada pelo poder da fera rugindo acima. Um dragão do estado de quase criação. Essas bestas também parecem ser muito mais poderosas do que outras raças do mesmo nível. As bestas claramente têm suas próprias vantagens em comparação aos humanoides, apesar de não serem capazes de usar forças de armas. A pressão que Leonel sentiu dessa tempestade celestial não era menor do que a que ele sentiria se estivesse enfrentando um especialista em estado de criação. Essas bestas deusas caídas não eram brincadeira. No mínimo, eram melhores do que as corujas nesse quesito. Com um único movimento de sua cauda, a criatura branca de pele de couro já havia atravessado dezenas de quilômetros. Leonel já conseguia sentir seu hálito acre e a descida de sua poderosa pressão. Leonel deu um passo à frente, e uma lança girou para a vida em um ciclone de chamas. Ele a apertou em suas palmas, então golpeou uma única vez. Bang! Um vácuo foi rasgado pelo mundo e a força de fogo cantou. Leonel podia sentir o calor escaldante de seus rins, mas em vez de ser uma experiência dolorosa como tinha sido no passado, parecia mais como se ele tivesse acabado de tomar uma dose de vodka, o calor se espalhando por sua corrente sanguínea como águas correntes. Um redemoinho de pressão de vento atingiu o olho da tempestade celestial, girando tão rápido que seu globo ocular foi despedaçado no mesmo instante em que um buraco foi aberto na parte de trás de seu crânio. Seu rugido ainda ecoava no ar enquanto ele descia, incapaz de controlar seu corpo. Bum! Ele caiu sob o poder sufocante da presença de Leonel, deslizando pelo chão e deixando um longo rastro. Leonel jogou o cadáver no cubo segmentado sem se importar. Ele já tinha uma boa ideia de como ajudaria sua esposa. A situação ainda não estava ruim o suficiente para que ele usasse seu poder do rei em campo aberto. Mas isso não o impediu de usar poder do rei no cubo segmentado. Ele poderia matar essas bestas, capturá-las e ressuscitá-las. Uma vez que esses mundos estivessem prontos para evoluir, ele poderia trazê-los para fora e todos eles evoluiriam para ter constituições de Deus de uma só vez. A essa altura seria fácil sangrá-los. E no centro de tudo isso, ele não se importaria de ter algumas corujas e um certo membro da raça do vazio. O grito de um pássaro sonoro sacudiu os céus. Leonel olhou para cima, segurando sua lança. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.